Na floresta, durante um combate, Wildburi, um guerreiro, está gravemente ferido e cercado por inimigos. Seus amigos caídos estão ao seu lado. Um homem fala para sua esposa que, mesmo depois de tudo, uma pessoa ainda não chegou. Então, ela pergunta o que vão fazer. Com um olhar sombrio, ela ordena que todos sejam eliminados. Sem hesitar, o carrasco parte para cima dos guerreiros. O guerreiro olha para trás, esperando o pior. Entretanto, alguém se move rapidamente nas sombras e, com sua incrível agilidade, consegue interromper o ataque do carrasco. Os lutadores ficam entusiasmados ao ver Jairion. Um dos soldados imperiais identifica Irkan e imediatamente grita para que todos o prendam. Mas Irkan percebe essa ordem e, empurrado por seu poder, move-se rapidamente e corta o soldado que deu a ordem. Não só ele, mas também os outros que se aproximavam. Olha para trás, ensanguentado e sorrindo de forma irônica, e pergunta se pensam que, se todos se unirem contra ele, alguma coisa mudará. Já sabe que não será assim. Entende que todos simplesmente não são bons o suficiente. Este é Irkan, seu nome verdadeiro é Jairion da Guilda Máscara Agi, e ele é conhecido como o assassino de heróis. Seus amigos começam a pedir desculpas, dizendo que tudo foi culpa deles, pois não imaginaram que as pessoas ali fossem os que estavam procurando. Irkan segura sua espada e mostra que não precisa de desculpas. Ele diz isso e estende a mão para ajudá-los. Em seguida, reitera que está bem e pede para eles se levantarem. Seus amigos ficam emocionados por terem sido salvos mais uma vez. No entanto, Irkan continua enfatizando que, sinceramente, o que está acontecendo não. Ninguém é responsável por aquilo. Olhando para a pessoa sentada ou observando, chega à conclusão de que eles são os verdadeiros perdedores, já que sabe que quem não consegue lutar de forma justa é o problema. Então, dá uma olhada estranha e pergunta se ela concorda. Ela apenas sorri sem dizer nada, se levanta da cadeira e diz que tudo aquilo é emocionante, mas quer saber o que há de especial nessa amizade. Quando caminha até Irkan, com mais 2 pessoas ao seu lado, fica claro que são desagradáveis. Ela junta-se a eles, mas continua sendo apenas uma pilha de lixo. Seu nome verdadeiro é Sil. Seu sobrenome é Seol Yeon Shai, da Guilda Caçadores do Trovão, e é conhecida como a Rainha do Trovão. Irkan começa a rir e diz que ela está sendo bem sádica, já que são eles que estão recebendo os chamados lixos. Ela se torna séria e pede que ele escolha bem as palavras, ou pode fazer com que ele se arrependa e chore. Irkan pega seu dispositivo e quer saber se ela realmente tem intenção de tentar fazê-lo se arrepender. Portanto, ele ativa seu inventário, equipa sua máscara, assim como sua arma e, finalmente, toda sua armadura, se transformando completamente. Então ele aponta sua espada e diz que coisas como arrependimento são para pessoas fracas como ela. Ele fica muito furioso e chama o outro de arrogante, gritando para seus seguidores que o eliminem. Enquanto Irkan ri e pergunta se eles nunca aprendem, ele não percebe que foi severamente perfurado por uma espada. Até que, ao perceber, fica confuso e logo entende que foi protegido por seus amigos, que acabou de salvar. O sistema avisou que seu HP estava diminuindo rapidamente e que, por isso, estava restringindo seus movimentos. Ao cair no chão, ficou curioso sobre o que diabos aconteceu. Seu amigo, chateado com o que fez, pediu desculpas e explicou que todos ali têm que colocar comida na mesa na vida real e que não tinha nada contra ele. Irkan quis saber por que seus amigos o traíram daquela forma. Já Sil começou a rir muito e, sem conseguir se conter, continuou rindo e dizendo que Irkan é um coitadinho, pois pensou que realmente acreditou na atuação de amizade, como se isso importasse quando há dinheiro envolvido. Depois, ela começa a se aproximar dele. Quando chega perto do caído, o chama pelo nome e deixa bem claro que o está desqualificando do jogo. Também afirma que, se matá-lo toda vez que ele entrar, acha que ele acabará desistindo de jogar. Enquanto Irkan está deitado ali furioso, ela ouve alguém dizer que ele é um jogador profissional de Warlord e que sem esse jogo ele é apenas lixo inútil na vida real. Com um sorriso debochado, ela pergunta se ele realmente parece ter voltado a ser apenas um jogador. Um lixo. Ficou perturbado, arranhava suas unhas na terra e começava a escavar, gritando, pedindo para ela se calar. De repente, muito sangue saía do ar, deixando sem acreditar no que estava acontecendo. Ela, por sua vez, ficou muito surpresa, pois via seus amigos usando várias espadas para impedir Irkan e por isso agradeceu a todos. Com o pouco de força que tinha, Irkan começou a tremer, ainda insistindo em querer saber por que seus amigos o haviam ferido, já que a guilda era tudo para eles. Seu amigo, com peso na consciência, apenas pediu para Irkan morrer logo. Então ele pensa que alguém está pagando uma fortuna apenas para se livrar dele. Irkan continua decepcionado com seus amigos, mesmo depois de tudo que fez por eles. Então, ele fica claro que eles disseram que todos seriam como uma família. Mas, olhando nos rostos havidos deles, percebe que isso tudo era apenas uma ilusão. Assim, vários avisos do sistema começam a aparecer,
dizendo que ele morreu e terá uma punição de 48 horas de restrição de movimento. Então, ele rapidamente acorda. O Warlord está com medo na realidade e começa a gritar, imaginando que tudo se foi. O jogo em questão é o Warlord, um game de realidade virtual muito lucrativo, desenvolvido pela EA. Jae-yoon pensa que isso o fez ser mais do que apenas lixo, lembrando-se do tempo em que jogava e conheceu um amigo que o traiu. Na época, o amigo parecia muito legal e até o convidou para formar uma guilda junto. Mas toda vez que pensa nisso, fica ainda mais zangado, pois é algo imperdoável. Então pega sua camisa, coloca um chinelo e sai correndo pela cidade, pensando. Deve procurar e eliminar todos os envolvidos. Então, pega o celular e liga para Dong-soo, enquanto se pergunta se ele sabia de tudo e se, por acaso, pensavam que podiam continuar sozinhos. Enquanto corre desesperado, não vê o sinal vermelho. Nesse momento, um caminhão vem a toda velocidade, quase o atingindo, enquanto ele pensa que, se soubesse como as coisas terminariam, nunca teria perdido tempo se preocupando com ninguém. Mas no momento, infelizmente, estava prestes a se despedir. Caiu sobre o caminhão, não conseguiu evitar o choque e acabou sendo atropelado, caindo no chão. Cair ouviu o celular avisando que o número para o qual ligou não estava disponível, então começou a se perguntar, de todas as coisas, como acabou sendo atropelado por um caminhão. Continuou pensando que não podia morrer ali. Lembrou-se também do rosto do amigo que o traiu e da Sil, que o prejudicou totalmente no jogo. Com um pouco de sua consciência ainda intacta, pensou que devia conseguir sua vingança a todo custo. Até que algo incomum acontece e um aviso do sistema indica que ele está conectando-se e que está na fase de identificação do usuário e finalmente recebe as boas-vindas do sistema. Então ele abre os olhos meio confuso e ainda mais confuso ao ver um grande monstro diante dele, com vários corpos mortos ao redor e uma grande tela do sistema pedindo para concluir o tutorial, onde terá que sobreviver ao Minotauro, o dono do labirinto. Em seguida ele fica tentando entender o que está acontecendo e que porra de tutorial é esse. Até que alguém, chamando de iniciante, olhando à frente, vê dois homens gritando, pedindo para ele parar de sonhar e acordar para a realidade e querendo saber se ele não viu o aviso, pois precisam derrotar o Minotauro logo. A criatura não perde tempo e solta um rugido ensurdecedor. Um dos homens observa que é impossível alcançar o bolso da frente, já que parece que vão precisar de 13 para derrotar o monstro. Irkan pede para eles esperarem um pouco, dizendo que quer saber se o Minotauro é do tipo de chefão tutorial, pois sabe que ele foi removido do jogo 5 anos atrás por ser muito difícil. O cara fica surpreso e quer saber do que diabos. Ele está comentando, pois o jogo Warlord saiu há apenas 10 meses, o que o deixa ainda mais confuso. Ele pensa na data de lançamento, mas logo diz que entendeu. Irkan se abaixa e agarra a espada. Em seguida, começa a caminhar em direção ao Minotauro, enquanto os outros perguntam para onde ele pensa que vai. Sem ouvir, Irkan se prepara. Enquanto avança com tudo, ele se despede. Os outros ficam se perguntando se o cara é mesmo o mesmo. Ara é muito entusiasta. O Minotauro nota o movimento agressivo de seu oponente e rapidamente organiza seu forte contra-ataque. No entanto, Irkan consegue se desviar no último segundo. Aumentando seu ritmo, Irkan consegue lançar seu ataque feroz, cortando completamente o chefão do tutorial. Enquanto os pedaços do Minotauro caem no chão, os presentes ficam boquiabertos, incrédulos com o que acabaram de ver. Mas logo um sorriso malicioso aparece nos rostos deles e olham um para o outro. Um deles estende a mão e diz que Irkan é realmente muito habilidoso, então quer saber. Ele quer se juntar à sua guilda. No entanto, Irkan vê essa solicitação como se fosse seu antigo amigo, quando o chamou pela primeira vez, então fica extremamente frustrado novamente. Em seguida, conta que acabou de tomar uma decisão. Enquanto os caras riem e perguntam o que Irkan decidiu, são brutalmente eliminados pela ira frustrada de Irkan. Coberto pelo sangue deles, comenta que se confiar em outras pessoas em sua nova vida, poderá ser considerado um cachorro. Após voltar para o mundo real, fica bastante assustado. Surpreso procurando saber onde está, já que está em uma grande loja de VGA com muitas pessoas. Então se lembra que não conseguiu comprar o dispositivo VR há 5 anos, então teve que usar uma unidade de demonstração, o que o deixa ainda mais surpreso. Isso significa que realmente voltou no tempo. Mas ele larga o capacete do dispositivo VR e pensa que nesse caso não há tempo para perder. Então sai correndo em toda a velocidade, enquanto pensa que tem 5 anos de conhecimento do futuro e todas as habilidades que desenvolveu. E se usar bem essas habilidades, acha que certamente poderá vingar-se. Então, sem hesitar, ele pega seu cartão de crédito e pede para a atendente um dispositivo VGA. Ela fica um pouco surpresa com o pedido, mas rapidamente concorda e diz que vai processar o pagamento. Já Rion pensa que isso é ótimo e se pergunta por onde começar, até que ouve alguém chamando-o.
É a atendente que, um pouco desconfortável, explica que no seu cartão não há saldo suficiente para comprar o dispositivo, o que o deixa muito surpreso. Então o VGA chega. Então ele abaixa a cabeça. Se lembra que é bem lógico, pois parece que estaria jogando ali se tivesse dinheiro. Começa a ficar nervoso, querendo saber o que fazer e se por acaso terá que começar a ganhar dinheiro primeiro. Acha que isso seria ruim, pois não pode perder tempo com isso. Até que fica assustado ao ouvir uma voz familiar perguntando o porquê de hesitar. Olhando para o telão, vê Sil dizendo que os fortes nunca temem um desafio, pois a hesitação é um luxo no campo de batalha. Em seguida, ela pede para todos se tornarem Warlords. Essa é Sil, a rainha do trovão, e uma modelo rank 1 do jogo. Jae-yoon está olhando para o grande anúncio do jogo no telão e não pode acreditar que viu a pessoa que tirou tudo dele. Lembra-se dela dizendo que ele voltou a ser o lixo de sempre. Com raiva, ele se vira e pensa que não está em posição de ser exigente. À medida que a tarde passa, em sua casa, um dispositivo VGA é instalado. O técnico avisa a Jae-yoon que a instalação está concluída e que o VGA já está pronto para uso. Jae-yoon responde que tudo bem e agradece. Olhando para algo em sua mão, pensa que é o que ele deseja. Era a única maneira de conseguir dinheiro para comprar o aparelho, onde teve que pegar emprestado. Então se lembra de quando foi até lá, e o cara quis saber quanto Jae-yoon estava pedindo, que era 10 milhões de won, mas que não teria problema algum para emprestarem o dinheiro. Enquanto Jae-yoon tinha a mão sobre a mesa, o cara pegava algo em sua camisa e de repente crava uma faca entre os dedos de Jae-yoon. Com um olhar malvado, deixou bem claro que se o protagonista não pudesse pagar, as coisas ficariam bem difíceis. Jae-yoon teve um pouco de relutância, mas disse que tudo estava bem e que conseguiria pagar. Então, lembrando-se disso, pensou que não era importante. Enquanto se preparava para alugar, pensou que mesmo se tivesse que se arrastar pelo inferno, desde que conseguisse acabar com as pessoas que o traíram, não teria nenhum problema. Então gritou Link Start. O sistema apareceu avisando que a identificação do usuário estava em andamento. Após a identificação ser confirmada, o sistema deu as boas-vindas a Irkan, devolvendo-o ao seu lugar. Ao retornar ao Warlord, ele logo percebe que já faz algum tempo desde sua última visita. Sabe que é hora de ela aparecer, mas queria saber o nome dela. Então, uma entidade surge e o felicita por terminar o tutorial. Em seguida, apresenta-se e diz chamar-se Ariadne e que está ali para ajudá-lo a escolher a classe. Ariadne usa seu poder e explica que deve escolher uma classe básica, pois existem 3 opções disponíveis. Diz que as habilidades que desenvolver na classe básica vão determinar a classe avançada mais tarde, e que um guerreiro, um lutador que usa armas pequenas em combate, e se o protagonista gosta de batalhas cheias de ação, acha que esta é a melhor classe. Irkan fica um pouco curioso pensando sobre essa classe de guerreiro, já que sabe que usou ela antes e sabe que pode avançar rapidamente de nível, mas tem em mente que jogar sozinho com ela fica bem complicado depois, então responde que não quer essa classe. Ariadne fala sobre a classe sacerdote. É uma classe que ajuda os amigos, curando e fortalecendo-os com seus poderes, mas o protagonista. Ministra também se recusa e deixa bem claro que não vai perder seu tempo ajudando os outros. Assim, Ariadne observa que, com isso, resta apenas uma opção e que espera que a jogada do ministro seja realmente emocionante. Então ela usa seu poder, que logo começa a envolver Irkan, que fica bastante surpreso com a energia que o envolve. Não demora muito e o sistema anuncia que ele escolheu uma classe básica e que será teletransportado para a torre de sua classe. Assim que chega à sua torre, um velhote sentado sobre um livro dá as boas-vindas e o chama de jovem buscador do conhecimento. Em seguida, ele se apresenta e diz chamar-se Goku, e que será o guia para o caminho da magia. Então, quer saber qual tipo de magia o protagonista deseja estudar. Sem hesitar, Irkan responde que quer aprender magia negra, o que deixa todos em silêncio por um momento. O velho pergunta se o protagonista realmente quis dizer magia ancestral e pede desculpas, pois seus ouvidos não estão tão bons como antes. Irkan então confirma que disse querer aprender magia negra. Muito surpreso, quer saber de onde ouviu isso, já que a magia negra é poderosa, mas devora a alma do usuário. O protagonista fica confiante e responde que sabe, que está bem informado sobre isso e que está disposto a tudo. Goku começa a tremer e a liberar uma mola negra, até que muda completamente sua expressão e deixa claro que espera que possam entrar logo de cabeça nisso. Em seguida, ri e diz que já faz algum tempo desde que viu um jovem escolher esse caminho. E após invocar um livro de magia negra na frente do protagonista, comenta que se ele estiver pronto é para colocar a mão no livro de habilidades, mas deixa bem claro que este caminho é muito perigoso para quem tem o coração fraco. Sem hesitar, Irkan rapidamente põe a mão no livro negro e, com um olhar confiante, diz que é para começar logo e reforça que seu coração não é fraco, nem um pouco. Começa a rir, enquanto a energia sombria envolve o protagonista.
E enquanto a energia o domina, Goku comenta que finalmente apareceu alguém interessante. Irkan pensa que tinha esse vídeo famoso de sua vida passada. O jogador necromante completando uma missão difícil sozinho. Entende que neste momento é o tipo de poder que precisa. O sistema então anuncia que ele se tornou um reclamão. Seu título atual é avoado e ele ganhou a habilidade Lasca de Osso. Irkan fica entusiasmado com essa nova habilidade e logo decide testá-la, lançando um crânio de uma caveira no chão. O sistema informa que um guerreiro esqueleto, impregnado com a magia do protagonista, começará a se formar. Irkan apenas assiste a sua magia agindo e assim que o esqueleto invocado. Ele está de pé diante de você, pensa que desta vez vai dar tudo de si na magia dos mortos. Então se vira e diz que já é hora de avançar de nível, e que acha que a torre de treinamento deve estar ali perto. Mas olha para o esqueleto que invocou e vê que a cabeça caiu do corpo, e ambos ficam se olhando sem dizer nada. Em seguida, um portal se abre e alguém sai de dentro. É o protagonista, com o sistema informando que ele entrou na torre de treinamento do iniciante. Ele está bastante frustrado. Pois ao ver o esqueleto invocado perdendo a cabeça facilmente, ele pensa que se lembra de ter visto escritos na sua vida passada que não eram tão frágeis. Por isso não entende nada. Então ele chama a janela de status da sua invocação e vê sua habilidade Lasca de Osso. Proficiência em F, unidade invocada, guerreiro de nível 1. E o uso, cria uma lasca de osso. Alvo, infundi-la com mana. Pode invocar o esqueleto. Irkan se pergunta se talvez seja porque ele invocou demais. É por isso que acha que precisa subir de nível rapidamente. Até que ouve um barulho e se vira rapidamente para ver o que é. Vários lobos pretos se aproximam. Irkan fica animado, pois era hora de testar sua habilidade. Alguns dizem que os lobos pretos não são tão fortes, mas são bem rápidos, perfeitos para testar sua capacidade de combate. Então ele usa sua habilidade de lasca de osso e ordena que peguem os lobos. Assim que a habilidade toca o chão, o soldado esqueleto é chamado. O sistema logo avisa que o guerreiro esqueleto detectou um inimigo e assumiu a posição de luta. Os lobos, ao verem a criatura invocada aparece, e os outros ficam um pouco assustados, mas o protagonista apenas pede para sua criatura invocada acabar com eles rapidamente. Assim, o soldado esqueleto ataca as criaturas. Ryukan fica animado, pensando que isso parece melhor do que esperava, pois acha que nesse ritmo vai chegar ao nível máximo rapidamente. Mas com apenas um dos ataques dos lobos, seu soldado esqueleto é completamente destruído, e ele acaba ficando muito decepcionado com o que acabou de ver. O crânio do esqueleto é jogado até seus pés, o que o deixa furioso e confuso ao mesmo tempo. Então rapidamente abre a tela do sistema e pede para esperar, já que acha que isso não pode estar correto, por isso quer testar novamente as habilidades. Ao clicar em mais informações, fica ligado e comenta que acredita que só esqueceu de definir o modo. Assim troca para o modo 1 de defesa. No entanto, o resultado é o mesmo, e agora os lobos apenas estão comendo os ossos da sua invocação. Ele então muda para o módulo 3, Ação Especial. Mas esse modo faz com que o guerreiro entre na dança do entusiasmo. Ryukan começa a chorar, pensando que realmente está perdido. Então segue. Tenta imaginar que isso é um pesadelo. Quando tenta remover seu personagem, o sistema avisa que a escolha de personagem está indisponível, pois contas novas não podem apagar um personagem nos primeiros 3 meses. Irkan pensa que, infelizmente, não pode deletar a conta, não pode trocar de classe, e pior ainda, o pagamento do empréstimo que pegou começa no mês que vem. Então, começa a pensar que talvez deva procurar outro jeito para resolver isso. Você também se pergunta por que tudo não está indo bem, quando achou que finalmente estava progredindo, olhando para sua invocação. Sabe que o bobo não o ajuda, então pede por favor para sua criatura apenas ficar parada. Ele questiona como diabos aquele mago da sua vida passada aguentou tantas lutas, até que se lembra de algo. Olha sua barra de status e vê que é possível melhorar em combate. Então se lembra de que, quando derrotou os lobos de carvão, sua criatura o observava o tempo todo, como se estivesse aprendendo os movimentos. Então sorri, lança seu bastão para a criatura e deixa claro que ela tem sorte. Ele era forte, embora parecesse o contrário, já que costumavam chamá-lo de gênio, pois dedicou toda a sua vida ao treinamento e transformou seus companheiros em rankers. Disse isso enquanto avançava com tudo para dar um golpe, enfatizando que se a invocação não desviar, ela morrerá. Logo após acertar o soco, jogou sua invocação para longe e pediu para ela se levantar novamente. Em seguida, repetiu o processo várias vezes. Continuou desferindo vários golpes, sempre jogando sua invocação com toda a força contra a parede. Até que grita, pedindo para não ficar parado como um bobo depois de ser atingido, já que é para se mover primeiro e depois contra-atacar quando houver uma chance. O soldado esqueleto limpa o rosto e logo se prepara novamente para o combate. No entanto, desta vez, é contra os lobos de carvão novamente.
mas desta vez consegue desviar da investida dos lobos e em seguida acerta um contra-ataque no queixo, e finalmente um golpe giratório poderoso. Com isso, consegue derrotar todos os lobos de carvão. Sendo assim, o soldado esqueleto desaparece. Eleto se vira para seu instrutor com um olhar de agradecimento. No entanto, o protagonista quer saber o que sua invocação está observando, pois já havia mencionado que não deviam ter distrações durante a batalha. Mas ele sorri e diz que, mesmo assim, acha que o último golpe não foi tão ruim. Então, o sistema anuncia que a habilidade de pedaço de osso dele foi aumentada várias vezes. Irkan sorri e diz à sua invocação que foi um ótimo trabalho, já que eles subiram de nível. Após algum tempo na vila inicial do Castelo Figos, o protagonista está caminhando pela cidade, ouvindo as pessoas falarem que a Guilda Legal está recrutando novos membros. E outras pessoas falando sobre uma incursão na floresta. Então pensa que seu personagem aprende rápido, mas sabe que com alguns dias de treinamento ele vai conseguir fechar masmorras sozinho. Por isso, tenha em mente que isso é crucial, já que primeiro precisa chegar ao nível 10. Até que de repente ouve alguém chamando. É um sujeito gordinho, com cara de novato, querendo saber se o protagonista não sabe que precisa pedir desculpas depois de bater nos outros. Irkan fica pensando em quem diabos são esses bravos de Quinta Catedral. Categoria: enquanto o cara continua falando bobagens, Irkan não se importa e pensa que não tem tempo para isso. Acha melhor apenas matar os outros e seguir em frente. O gordinho se prepara para dar um soco, gritando que o protagonista o está ignorando. No entanto, alguém surge do nada e bloqueia o golpe. Em seguida, fica claro que o gordinho não pode sair socando os outros. Ele, por sua vez, fica nervoso e quer saber de quem é essa pessoa que bloqueou seu ataque. Irkan começa a sudar frio ao se lembrar de quem é o cara que apareceu, olhando para os músculos e para as roupas. Ela hesita, tem certeza de que é Shev, o matador, o guerreiro lendário de sua vida passada. O protagonista, com medo do que o gordinho possa fazer, sem pensar, grita pedindo para ele esperar, mas ele não dá atenção e cuspiu no chão perto do guerreiro lendário. Em seguida, começou a estalar os dedos e pediu para Shev ficar fora disso, se ele não sabe de nada, porque o protagonista deu um tapa e não pediu desculpas. Então, quis saber se ele nunca ouviu o ditado, olho por olho, dente por dente. Shev começou a rir, mas logo disse que ele não sabe o que. Libera sua aura assustadora, deixando o gordinho com muito medo. O protagonista fica impressionado com o poder que está sentindo. Shev sorri, mas com um olhar assustador, pergunta ao gordinho se deveria retaliar, pois acertou a palma da mão. O amigo do gordinho grita, avisando que o cara à frente é Shev, o matador. Em seguida, explica que Shev é o líder dos Touros Vermelhos, uma das 30 maiores guildas. Shev é um louco que ama batalhas, sendo um matador assassino. O gordinho se vira e pergunta ao seu amigo por que um cara desses estaria ali, mas Shev aperta o ombro dele e quer saber como está. O gordinho se vira com uma cara feia, mas logo ele e seu amigo saem correndo pedindo desculpas. Shev começa a rir e a dizer que ficou feliz que resolveram tudo sem problemas. Em seguida, bate no ombro do protagonista e quer saber se ele está bem e que não precisa se preocupar com pessoas assim. Porém, Irkan se vira rapidamente, tira a mão de Shev do seu ombro e deixa claro que da próxima vez não precisa ajudar. O matador fica sem entender o que diabos acabou de acontecer, e sorrindo. Ele pensou que aquilo foi muito frio. Enquanto se afastava rapidamente, Irkan sentiu que por um momento foi completamente dominado pelo poder de Shev. Mas cerrando os punhos, ficou furioso e prometeu que na próxima vez que se encontrassem, não seria mais o mesmo. Depois de algum tempo, no fundo de uma prisão, o protagonista ainda estava pensando no que aconteceu mais cedo e notou que a diferença entre as forças era evidente. Sabia que Sil e Shev tinham o mesmo nível, o que significava que precisava se tornar tão forte quanto eles para vingar-se. Mas enquanto pensava isso, um grande tigre negro vinha em sua direção. No entanto, sem fazer nada, seu soldado esqueleto consegue facilmente vencer a criatura que vinha em sua direção. E sem piedade, o soldado esqueleto termina o tigre negro. O sistema anuncia que o guerreiro esqueleto matou um tigre negro e subiu de nível. Enquanto sua invocação se alegra, Irkan respira fundo e se pergunta se realmente levou 3 dias para chegar ao nível 10, pois acha que demorou mais do que esperado, o que torna sua vida mais difícil. Uma invocação bem irritada com isso. Mas após um tempo, o sistema finalmente celebra o protagonista por ter atingido o nível 10, indicando que monstros não mais aparecerão na masmorra de treino e que a marca de iniciante foi removida, além de que as recompensas serão processadas. Irkan fica animado, pois finalmente conseguiu. O relógio é um item indispensável com várias funções, atributos, missões, mapa, inventário e mensagens. O protagonista pensa que já faz algum tempo desde que o usou, então logo verifica sua janela de estado e vê que está no nível 10, sua classe é necromante, tendo 3 pontos. No atributo força tem 3, enquanto em inteligência e magia tem 5.
Ele pensa que é uma pena, mas o sistema pede que ele distribua os pontos de atributos disponíveis. Olha seus atributos, tentando decidir qual será melhor para sua busca. Sabe que é só a primeira vez que distribui os atributos, então precisa ser cuidadoso. Como necromante, a escolha óbvia seria aumentar a inteligência ou magia. Mas desta vez ele decide, será diferente. E ele destaca todos os pontos positivos. Assim, o atributo força do herói aumentou 50 pontos, levando sua força atual para 53 pontos. Mas sua invocação fica bastante decepcionada. Irkan, vendo ela triste, pergunta o que está acontecendo, mas logo dá um tapa na cabeça dela e deixa claro que não desistiu da necromancia, pois está fazendo isso para ensiná-lo. Então explica que melhorar inteligência ou magia no momento não fará muita diferença, mas investindo em força pode ensiná-lo cada golpe que dominou no seu ápice. E está realmente colocando sua vida nas mãos da sua invocação. O soldado esqueleto fica muito animado com as palavras do seu instrutor, o que o deixa ainda mais irritado, pedindo que sua invocação se concentre apenas no treinamento, pois ele se encarregará do resto. Assim, menciona que tem outro modo de compensar pelas outras habilidades. No dia seguinte, vai até a Associação de Caça de Monstros da filial do Castelo Figos. O responsável por dar as missões pega um objeto e grita, avisando a todos presentes que chegaram novas missões. Novas missões. Enquanto o grupo se disputa para pegar as missões, o protagonista caminha entre eles, pensando que as missões nessa época são meio ruins, mas que todos parecem muito animados, o que faz ele achar que eles são novatos. Chegando ao balcão do velho que distribui as missões, ele pede uma missão e pergunta se pode ver a lista. O velho diz que tudo bem, mas avisa que só sobraram as missões muito difíceis ou com recompensas ruins. Enquanto olha as missões disponíveis, Irkan pensa realmente. A maioria das missões são bastante monótonas, mas uma chama sua atenção. Ao pegá-la, acredita ter encontrado algo especial, pois se trata da caverna do Monte Bima, uma missão simples com inimigos de nível baixo. O velho personagem parece intrigado e pergunta se o protagonista tem certeza de querer essa missão, já que a recompensa é apenas 10 moedas de ouro. O protagonista confirma e o sistema anuncia que a missão foi atualizada. Então, pensa que no início, ela parece ser apenas mais uma missão comum. Então, se terminar antes do nível 15, consegue um título extremamente raro chamado Estrela Ascendente. O protagonista pensa sobre o que as pessoas se perguntam sobre um simples título, já que sabe que títulos melhoram os atributos. Por exemplo, um mago avoado, que é desprezado por um lobo, sendo um alquimista iniciante com atributos baixos. Mas assim que consegue o título de Estrela Ascendente, ele aumenta os atributos em porcentagem. Em outras palavras, sabe que é seu primeiro passo para se tornar um personagem famoso. Então ele se vira e, após sair da associação de missões, pensa que é hora de se preparar. No Monte Bima, Irkan não parece muito bem, pois percebe que se preparou com algo tolo. Logo começa a se lamentar, pensando no que diabos acabou fazendo. Pois depois de gastar todo o dinheiro em equipamentos para sua evocação, só conseguiu coisas básicas e agora parece um idiota. Mas sabe que só precisa terminar, fazer a missão rapidamente e comprar roupas decentes. Então sai correndo para realizar a missão. Logo, enquanto isso, em outro lugar da floresta, uma mão ensanguentada se levanta. É um homem caído, todo ferido entre as plantas, pedindo ajuda até ser puxado para dentro. Depois de algum tempo, um guerreiro diz que finalmente chegou ao Monte Bima e que a grande aventura do Grande Moat vai começar. Ele se sente no nível 11 e acha que é meio talentoso no jogo, pensando até que pode se tornar um jogador top ranker rapidamente. Até que ouve alguém gritando por socorro, pedindo ajuda para salvar seu amigo perdido. O guerreiro corre até lá. E quer saber o que aconteceu. O sacerdote conta que um monstro começou a atacá-lo sem aviso, mas que mal conseguiu escapar. Além disso, as poções de cura acabaram. O guerreiro começa a procurar algo em seu dispositivo e diz que acredita que tem algumas poções de cura ali, pedindo que eles aguentem firme. O sacerdote começa a chorar e agradece ao guerreiro, mas era uma emboscada terrível, pois havia outro cara pronto para atacar o guerreiro, que estava invisível. E após receber o golpe, caiu no chão e estava muito ensanguentado. Ele ficou curioso para saber o que acabou de ocorrer. O sacerdote agradece mais uma vez. Juntos com seus companheiros, eles explicam ao guerreiro desanimado que vão garantir o uso adequado dos itens dele. O guerreiro fica muito triste ao perceber que foi enganado por pessoas ridículas. O sacerdote enfiou sua espada no guerreiro, o finalizando, e disse que a culpa era dele por ter caído em uma armadilha tão tola. Assim, o sistema informa que o jogador Moat foi eliminado e removido do jogo, e que o relógio do jogador também foi perdido, ficando à mercê dos ladrões. O guerreiro barbudo ri e afirma que nada é melhor do que brincar com novatos. Com vários relógios no braço,
O sacerdote se vira com uma expressão sombria e chama seus amigos para encontrar o próximo desavisado. Eles fazem parte da família Ralph, da famosa gangue de Player Killer. Por outro lado, na outra parte da floresta, a invocação do protagonista está pronta para lutar contra criaturas ferozes, que logo atacam a invocação. Irkan estala os dedos e muda sua invocação para o Mordor. O modo de ataque faz com que ela ataque as criaturas, causando que o Mordor desapareça. As criaturas não hesitaram. Ela conseguiu destruir as criaturas sem muita dificuldade. O sistema informou que o guerreiro esqueleto matou um lobo antigo e ganhou 375 de experiência. Depois de derrotar outro, mais 366, e por fim, mais 379. Irkan, enquanto observava sua invocação lidando com as criaturas, pensou que agora, com uma espada, sua invocação consegue vencer uma alcateia inteira de lobos antigos sozinha. Também sabia que tinha feito a escolha certa ao priorizar o equipamento. Para o esqueleto, e vendo sua criação crescer, ele fica feliz, pensando que jogadores de verdade se preocupam mais com a performance do que com a aparência. O esqueleto olha para trás e vê seu mestre orgulhoso. Logo, ele se pergunta por que seu mestre está olhando assim. No entanto, Irkan se vira e diz que não importa, pois já terminou de lidar com os lobos antigos e é hora de partir. Ele precisa subir de nível para se livrar da roupa ruim que está usando. O esqueleto corre atrás do seu mestre, mas algo surge de repente e uma flecha atinge. Acerta diretamente na cabeça da criatura invocada, deixando o protagonista assustado, querendo saber de onde veio a seta. Alguém se aproxima pedindo desculpas. São justamente as pessoas que estavam trapaceando antes. O sacerdote explica que sente muito e que viu a criatura do protagonista de longe, achando que fosse um monstro. Eles insistem em pedir desculpas. Irkan ia dizer que tudo estava bem, mas nota os relógios ensanguentados no braço dele, assim como a espada do guerreiro. Então, logo conclui que são pessoas marginais. Sendo assim, começa a fingir e sorrindo diz que está tudo bem, mas que gostaria de uma poção de mana se tiverem alguma. O sacerdote pede desculpas e explica que infelizmente não possui nenhuma, mas pergunta se não podem auxiliar o protagonista a avançar de nível, já que a mana se recupera automaticamente quando ele subir. O protagonista continua fingindo ignorância e diz que isso soa bem. O sacerdote clarifica que foi sua falha, então ficariam contentes em ajudar. Olhando para os monstros, chama seu grupo para entrar na luta. A batalha, o sacerdote. O padre enfatiza que vão debilitar os monstros e o herói dará o golpe decisivo. Enquanto caminham, o padre sussurra baixinho se todos conhecem o plano. Eles confirmam que sim. Então, o guerreiro sussurra que primeiro pegarão o agro do monstro. Em seguida, o mago observa que em segundo invocarão um buff de ataque. E finalmente, por acidente, soltarão o monstro em direção ao protagonista. Assim, o pobre idiota entrará em pânico ao ver a fera se aproximando. Então, todos ficarão apenas esperando isso acontecer. No entanto, logo ficarão de bocas abertas, sem acreditar no que estão vendo, já que é a invocação. O herói venceu a criatura sem dificuldade. Então, Irkan afirma estar bem e pede que eles continuem. Eles ficam curiosos para saber qual invocação o herói está usando e talvez Gian pense que o nível dele seja mais alto do que imaginavam. Nesse caso, decidem mandar várias vezes várias mãos de uma só vez contra ele. Enquanto isso, o guerreiro surge por trás deles. Pronto para atacar, pensa que basta derrotar o invocador. Guerreiro, mas ao atacar, Irkan consegue facilmente desviar, deixando o guerreiro sem entender o que aconteceu, já que seu alvo simplesmente desviou de um ataque no ponto cego. Sem ter muito o que fazer, é acertado por um ataque brutal do protagonista. O sacerdote fica surpreso e grita, querendo saber o que está acontecendo. Irkan estala o dedo e chama sua invocação, Ossinho, que atende prontamente e parte para cima dos vagabundos junto a seu mestre. Eles ficam assustados, gritando e pedindo para esperarem, mas sem chance alguma de conseguirem. Eles tentam se proteger, mas são atacados simultaneamente pelo mestre e pelo discípulo. Quando seus corpos caem no chão, Irkan mostra que entende bem pessoas como eles. Enquanto se aproxima, continua dizendo que é aquele tipo que conquista a confiança das pessoas apenas para atraí-las e pegar os pertences. No entanto, admite que se pensasse como antes, talvez tivesse cometido o mesmo erro. O sacerdote, ensopado em sangue, começa a gritar, desesperado, pedindo ao protagonista para esperar um momento. Então é só ele pegar todos os seus itens e partir. Mas infelizmente, Irkan mostra que tudo isso é uma pena, pois já não confia mais nas pessoas. Diz isso e encerra o adversário sem piedade alguma. Nesse momento, o sistema anuncia que o jogador Ralph foi eliminado e que os 8 relógios que ele tinha foram deixados. O protagonista, ao saber da quantidade de relógios que Ralph tinha, fica furioso, pensando que o cara era realmente um traidor. Mas há algo que o deixa contente, pois sabe que vai aproveitar e usar bem os drops. Que primeiro vai conseguir algumas roupas decentes. Mas ao se voltar, vê sua criatura dando um chute no guerreiro já eliminado.
Então chama por ele e pergunta se quer algum item que está ali. Em seguida, o protagonista estende a mão e começa a curar o ferimento causado pela flecha que sua criatura levou. Não demora muito e o ossinho fica totalmente curado. Então ele levanta a espada e faz uma pose de herói. Irkan olha sua criatura animada e diz que parece que ele realmente está feliz. O protagonista continua a se divertir. Que a aparência não é o mais importante no jogo, mas, fazendo uma pose estranha, ele destaca que o que realmente conta é ser bonito por dentro. Enquanto sua invocação fica surpresa com a pose ridícula do seu mestre, ele sorri e explica que os relógios do sacerdote que caíram foram realmente uma boa sorte, pois a chance de o inventário dropar itens aleatórios, como equipamentos raros com bônus de atributos, é muito pequena. Além disso, a calça preta do Goblin que ele usou concedeu mais 5 pontos em mana e mais 5 pontos de inteligência. Da mesma forma, para a espada da antiguidade, ele recebe mais 10 pontos em mana, além dos livros de habilidades que finalmente obtiveram o livro da maldição demoníaca. E o mais importante, muita ouro. Irkan pega uma máscara do inventário, pensando que, graças aos adversários que derrotou, tudo foi mais rápido do que esperado. Então, conclui que em breve começará a gravar seus vídeos. E sabe que para isso precisa do estilo certo. No entanto, após essas reflexões, você se lembra de algo que o deixa bastante ansioso. Então começa a recordar de sua vida anterior, enquanto pede para seu amigo que o traiu imaginar toda a guilda usando máscaras Aru tradicionais simultaneamente, e que na época estava bastante entusiasmado, dizendo que no dia seguinte iriam mudar o nome da guilda para Máscara Aru. Então, após se lembrar disso, fica um pouco descontente, pois até pensou em mudar completamente seu estilo. No entanto, começa a fazer algo com sua máscara, fazendo com que ela mude completamente sua forma, e pensa que não permitirá que ninguém mais tire o que é seu de novo. Era muito irritado e tinha certeza de que iria mostrar que estava correto. Assim, logo após se preparar sua máscara sombria, saiu correndo e chamou sua invocação para seguir. Depois de algum tempo, em uma torre diferente, o protagonista e o osso saem pelo portal, e o sistema anuncia que ele entrou na dungeon da caverna do Monte Bima. Irkan observava algumas marcas nas rochas e pensava que se lembrava bem de que, ali na torre, existem lobisomens azuis. Também sabia que eles são criaturas resistentes, mas conseguem se curar de suas feridas. Ele pensa que seu novo equipamento o ajudará a terminar a dungeon em apenas 10 minutos. Então, chama sua criatura para agir com toda a força. Algumas horas depois, Irkan fica surpreso e grita, perguntando por que não há nenhum monstro ali. Acredita que isso o está deixando louco, pois sabe que se alguém já tivesse completado a dungeon, o sistema teria enviado uma mensagem. Então, vê sua criatura fazendo algo nas rochas e, ao se voltar, nota algo estranho. Assim, vai até onde sua criatura está e vê algo incomum nas rochas. De repente, uma grande energia negra surge. O sistema indica que o personagem encontrou uma dungeon instantânea no palco e pergunta se gostaria de entrar. Ele cai no chão com medo e explica que é por isso que nenhum monstro está sendo criado, pois entende que dungeons instantâneas são dungeons dentro de outra dungeon aleatórias. Quando essas dungeons aparecem, a dungeon normal fecha até a instantânea terminar. Ele sabe que são muito mais difíceis, mas oferecem recompensas 2 vezes melhores. Então, como você vai agir? Começa a duvidar se poderia ser uma armadilha, pois sabe que quando alguém entra nas dungeons instantâneas, não pode simplesmente sair até concluir ou morrer. Então, se levanta e fala para sua invocação que, logicamente, deveria só sair dali pois, se morrer, não vai conseguir jogar por 2 dias, e que faria muito mais sentido só fazer missões mais fáceis. Mas sabe que isso não é relevante no momento. Então, o sistema anuncia que ele entrou. Após atravessar o portal, comenta que desde que não morrer, acha que vai dar tudo certo, mas logo um brilho forte ilumina seu rosto. E tentando observar ao seu redor, ele se pergunta se o lugar onde está é uma antiga arena, além de sentir uma atmosfera intensa, até que fica assustado com um forte tremor, causado por um grande lobisomem sombrio diante dele. É um lobisomem corrompido de nível desconhecido. A criatura não quer nem saber, e logo já ataca o protagonista, que apenas tenta entender o que está acontecendo, sem conseguir se defender. É acertado e jogado contra a parede com tudo. Um relógio que ocorreu entre 2017 e 2018 no primeiro passaporte. O pequeno cãozinho vê seu dono em apuros e logo fica muito zangado, assumindo uma postura de combate. No entanto, Irkan ri e diz que isso é ótimo. Em seguida, ele ri de novo e afirma que sua sorte é incrível, pois um monstro corrupto apareceu e que isso deve ser parte da missão principal. Então, ele chama sua invocação e deixa claro que se não conseguirem derrotar o lobisomem, é hora de ele desistir do jantar. Diz isso e logo ataca a criatura. O pequeno cãozinho se prepara também. Em seguida, deixa sua espada de lado para que seu dono pule sobre ela e salte para cima do lobisomem.
Uma criatura emite um grito muito alto, mas Irkan usa sua habilidade para liberar maldição, e sua espada logo é coberta com energia demoníaca. O lobisomem fica confuso com o que um simples humano está fazendo, mas em um piscar de olhos é rapidamente atingido e um de seus braços é cortado. O lobisomem começa a gritar muito dolorido, enquanto o sistema informa que a habilidade do protagonista está ativa e que os atributos do alvo foram diminuídos. Em 10%, enquanto o lobisomem grita de dor, Irkan se sente mais forte. Irkan olha para sua espada e pensa na maldição demoníaca, achando que para sua primeira tentativa não foi nada ruim. No entanto, o lobisomem começa a emitir uma aura ensanguentada e, extremamente irado, ataca o protagonista. Nesse momento, chega uma mensagem do sistema avisando que o lobisomem corrompido está furioso e que todos os efeitos de status dele foram cancelados. Irkan apenas se prepara para o pior, pensando que já esperava que um chefão de dungeon fosse pelo menos isso. Então sorri e diz que iria esperar isso para depois, mas acha que no momento é agudo. Uma ótima oportunidade para experimentar. Então o protagonista usa seu inventário e uma energia negativa começa a surgir, envolvendo completamente o personagem. Depois, uma explosão ocorre, libertando toda a energia, e Irkan aparece totalmente armado com uma armadura de combate sombria, rindo e perguntando onde estava. Ativar Slot é um recurso especial do jogo Warlord. Quando ativado, o Ativar Slot canaliza a energia pura do mundo de Warlord, fortalecendo os atributos e moldando o corpo do jogador. Sobre como funciona é totalmente incerto, pois muda para cada jogador, sendo por isso que a maioria dos jogadores normalmente o chama de modo especial. Irkan faz o lobisomem corrompido cair para dentro e mostrar o que tem. A besta fica muito irritada e emite um rugido forte. Em seguida, parte para cima do protagonista. Mas ao tentar atacar, Irkan consegue desviar sem muitos problemas. Ele segue desviando de várias investidas do lobisomem, então salta para trás para ganhar algum tempo, mas a criatura não quer nem saber disso e desfere outro ataque poderoso. Enquanto foge da investida do lobisomem, o protagonista pensa que seu oponente é certamente muito forte, pois tem velocidade e força. Então começa a se perguntar quantos ataques poderia resistir daquela criatura. O lobisomem vem novamente com tudo, com várias possíveis aberturas. Irkan então nota uma delas e, com sua espada liberando muita energia, consegue fazer um corte poderoso no lobisomem, fazendo gritar de dor. Então sorri e diz que é por isso que acha que o jogo é divertido. Porém fica perturbado com um tremor, pois o lobisomem ainda não foi vencido e agora está atacando de novo. Irkan respira profundamente e percebe que seu adversário ainda está muito irado e que não pode simplesmente relaxar na luta. Enquanto está no ar e o lobisomem prestes a puxá-lo com as garras, o protagonista olha para o lado e questiona se sua invocação não está apenas escondendo algo. Então o ossinho salta sobre o lobisomem, conseguindo cortar o outro braço da criatura. Irkan logo grita para sua invocação, dizendo que é hora do ataque que treinaram. O lobisomem ficou confuso e, sem saber o que fazer, foi atacado por um duplo golpe. O ataque foi tão rápido que conseguiram fazer vários golpes ao mesmo tempo, cortando completamente o adversário. O sistema informou que eles derrotaram o lobisomem corrompido. Irkan desativou seu slot e comentou que não foi nada mal. Em seguida, a carta da missão que o protagonista escolheu começou a girar e brilhar muito, revelando que a missão era derrotar os lobisomens na caverna do Monte Bima. O que ele queria fazer era derrotar os lobisomens, e isso era exatamente o que ele queria fazer. Monstros foi finalizado e o herói ganhou 10 moedas de ouro como recompensa. O sistema também notificou que o esqueleto guerreiro derrotou um monstro poderoso e a habilidade lasca de osso foi elevada para o nível E. Além disso, o herói também recebeu o crânio e a pele do lobisomem. Enquanto sua invocação celebra, Irkan destaca que, pelo visto, as dungeons instantâneas realmente têm os melhores itens. O sistema ainda informou que o herói obteve o colar do rastreador corrompido, sendo o único de sua história. Todos os atributos da classe são fortalecidos, mais 18 pontos adicionais em todos os atributos. Está ligado ao usuário, não pode ser transferido e há um único requisito: o usuário deve ter o título Rastreador Corrompido. Irkan fica muito surpreso com esse drop, sabe que não pode vender, mas que ainda é uma classe superior a uma simples. Ele fica ainda mais surpreso, pois também ganhou 3 novos títulos: Estrela em Ascensão, que dá mais 3% de inteligência e mais 3%. Na maioria das vezes, o que ele quer é ser o primeiro a obter esse título. Irkan pensa que já esperava ganhar esse título. O outro título é o de Desafiante de Heróis, que dá mais 3 em vigor. Irkan menciona que conseguiu até mesmo um título de grupo, pois desafiou uma dungeon instantânea sozinho. E por fim, o título de Rastreador Corrompido. Então fica bastante surpreso, querendo saber se esse não é o título de início da missão principal do Conde Corrompido. Irkan pensa que essa missão principal é o fundamento do jogo Warlord.
sendo uma história crucial e que, pelas recompensas serem incrivelmente boas, todos os jogadores querem entrar, não importa o que. É o principal para os jogadores em Warlord. Enquanto está tremendo com o que ganhou, pensa que mesmo na vida anterior só chegou ao capítulo 4. Então fica animado, achando que o que conseguiu não foi por sorte, mas sim um grande prêmio. Por isso, grita pedindo para deslogar logo. Na vida real, está vendo uma notícia urgente de uma transmissão ao vivo, com um jogador avisando que sua guilda, Abby, oficialmente chegou à última fase do cenário do Conde Corrompido e pretendem concluir isso em 3 meses. Quando Erion pressionou o botão para pausar a transmissão ao vivo, ficou muito triste, pois achava que tinha ganhado um grande prêmio dentro do jogo, mas no final não era nada. Então ficou muito zangado e começou a bater a cabeça na mesa, já que ele e sua guilda já estavam na fase final. Pensou que talvez não haja outra opção além de ficar de fora e esperar pelo próximo capítulo. Então teve uma ideia e voltou a mexer no computador, pensando que na verdade essa pode ser a oportunidade perfeita, já que sabe que neste momento todo mundo está concentrado no Conde Corrompido e o Warlord está prestes a terminar sua primeira missão importante. Então, se pergunta se algo mudaria se postasse um vídeo sobre o Conde Corrompido, pois acha que poderia se tornar muito viral. Já Erion acredita que foi ótimo gravar tudo, então sabe que precisa editar e postar no YouTube o mais rápido possível. No entanto, tem em mente que editar é crucial e não pode simplesmente deixar isso com qualquer pessoa. Significa que só tem uma pessoa para fazer o trabalho. Romani, a editora famosa da sua vida passada, recebe um pedido do protagonista. Ela se pergunta quem será essa pessoa chamada Irkan enquanto lê o pedido. Enquanto isso, ela pensa se o nível 15 poderia ser a caverna inicial, imaginando que é um novo jogador rico fazendo um vídeo chamativo para as redes sociais. Depois, ela nota algo que a surpreende e se assusta, lembrando-se de uma pessoa específica. Então, fica muito animada ao descobrir de quem se trata. Romani é uma editora de vídeo freelancer e seu apelido no jogo é a Boca do Desespero. Em outro lugar, uma mulher está olhando notícias em seu tablet, quando um funcionário corre até ela, perguntando se ela o havia chamado. Ela explica que um novo vídeo sobre o Conde Corrompido acabou de ser postado, então entrega o tablet para o funcionário e diz que é muito interessante, já que o nível 15 derrotou um lobisomem corrompido sozinho. O Quatro Olhos ri e conta que seu time também viu isso. No entanto, ele esclarece que se trata de um lobisomem. Lobisomem corrompidos são de nível baixo. Não achavam que valia a pena seguir. Ela sorri e afirma que gostou. Em seguida, solicita que seu empregado traga a pessoa do vídeo para ela. Essa é seu Leon Choi, herdeira da Corporação Trovão, o maior conglomerado de negócios. E seu nome no jogo Warlord é simplesmente Rainha do Trovão Seal. No dia seguinte, o protagonista está bastante surpreso ao ver algo em seu celular. Ao olhar para o vídeo que postou no dia anterior, percebe que já tem muitas visualizações. Mais precisamente, tem mais de 6.000 visualizações. Ele fica sem graça, pois sabe que levou alguns meses para alcançar esse número. Visualizações em sua vida anterior. Ao olhar para a mensagem que Romani enviou, perguntando se ele viu a contagem de visualizações, ela se lembra de algo diferente ter acontecido, já que ela entrou em contato primeiro. Pois ela sabe que geralmente ela não entra em contato primeiro, pois é supostamente um personagem muito misterioso. Então, ela quer saber quando ele poderá enviar o próximo vídeo. Jaehyun deita na sua máquina, respira profundamente e diz que também está se perguntando isso. Já que não tem ideia de como produzir o próximo vídeo, decide que é uma boa ideia começar a filmar quando estiver no nível 50. Então, liga o dispositivo VR, conecta-se no jogo e pensa que precisa acertar no alvo enquanto ainda está visível. Enquanto isso, ele comenta que não importa quantas vezes assista o vídeo, os movimentos do protagonista sempre parecem impressionantes. No entanto, fica intrigado com algo ao ver o vídeo e se pergunta se já não o conhece de algum lugar, pois parece muito familiar. Até que uma moça bonita aparece, essa é. Então, quando jogam pela primeira vez, todos tendem a ser tímidos com os movimentos. Mas esse não é o caso do protagonista, então quer saber se ela viu como o protagonista treinou sua invocação, já que está em outro nível comparado aos outros necromantes. Yael começa a ficar nervosa com as palavras do seu amigo e grita, pedindo para ele se calar. Em seguida, empurra-o e diz que se ele vai continuar falando besteira, é para voltar para dentro, pois irão começar a live em 5 minutos. Chev dá um sorriso e uma piscadela, mostrando que gosta muito dela. Enquanto cruza os braços e inspira profundamente, ela fica clara sobre o que espera. Se ele realmente gostar, então é para dar tudo de si na live que vão realizar.
Assim, ela explica que mais de 200 mil pessoas compraram ingressos apenas para vê-lo, o líder dos Touros Vermelhos e o homem em nono lugar no ranking de Warlord, o Matador Shev. Então, enquanto a live está aberta, um portal de Dungeon surge e ele e os membros de sua guilda ficam prontos para entrar. Shev sorri e, apontando sua espada, pede para todos se prepararem para a batalha. Enquanto isso, na Associação dos Saqueadores. Membros do Castelo Figus, Irkan está bastante decepcionado e logo começa a bater na mesa, pois não há nenhuma missão disponível. Então ele se pergunta por que não tem nenhuma missão boa disponível. Pensando nisso, considera a possibilidade de fazer uma pausa nos vídeos por enquanto. O velho responsável pelas missões se aproxima e diz que sabia que o protagonista é o aventureiro que concluiu a dungeon da caverna da montanha Bima. Irkan se lembra do velho. Ele se apresenta e diz que se chama Otan e quer saber se o protagonista tem um tempinho livre. Após irem para um lugar mais reservado, o velho comenta que ouviu tudo e que sabe. Que o protagonista encontrou um ser estranho na caverna da montanha Bima. Irkan fica intrigado, pois não se lembrava de uma missão semelhante. Comenta que apenas viu um lobisomem com os olhos estranhos. Otan se vira e diz que é exatamente como havia imaginado, já que sabe que existe uma grande chance de o monstro encontrado ter sido exposto ao poder do corrompido. Irkan acha isso estranho e começa a se perguntar se o velho perdeu a cabeça, mas Otan enfatiza que não sabe exatamente o que está acontecendo. Não sabe quem é exatamente, mas sabe que o poder do protagonista é. O herói está fazendo com que os monstros sejam perturbados e vários se tornem alvos. É justamente por isso que a Federação dos Ladrões ofereceu uma recompensa. Mas antes de terminar de falar, seu braço é puxado com força. Irkan, com os olhos brilhando, diz que gostaria de ajudar na captura desse vilão. Ele pensa que pode ser uma missão secreta e precisa dela logo. O velho tenta explicar que acha que é muito cedo para o herói ir atrás disso, mas ele não quer nem ouvir e deixa claro que tudo ficará bem. Rotan fica um pouco desconcertado e explica que, dado o caso, vai dar uma chance ao protagonista, dependendo do seu desempenho. Então, conta que conhece uma pessoa chamada Aimbre no Castelo Bangsu, que está localizado a leste do Castelo Figus, o que deixa Irkan bastante surpreso ao ouvir esse nome. O velho continua dizendo que essa pessoa pode guiá-lo e também vai escrever uma carta de recomendação. Assim, a missão Os Ensinamentos de Aimbre é criada, com o objetivo de encontrar Aimbre e mostrar a carta de recomendação de Rotan. Rotan, com um livro de habilidade como recompensa, sai da Associação dos Saqueadores e grita contente. Então se pergunta se isso realmente é verdade e se conseguiu mesmo uma missão para se tornar aluno de Aimbre, já que essa pessoa é considerada um dos 7 discípulos do grande mago Bokan. Todos os magos desejam conhecê-lo, pois ele oferece livros de habilidade mais raros e, em essência, é um personagem muito importante no jogo. Sendo assim, corre contente, pensando que provavelmente conseguiu essa chance. Porque o título de Estrela em Ascensão se juntou à missão principal do Conde Corrompido, e se tudo der certo, acha que não precisará se preocupar com materiais para vídeos mais adiante, até que para de pensar e percebe que quase esqueceu de algo que tinha que fazer antes. Então decide ir à floresta, usa sua habilidade do fragmento de esqueleto e a invoca. Depois que o ossinho aparece, sabe que ainda não conferiu as recompensas da última batalha. Então conclui que, primeiro, vai usar o crânio de lobisomem que não vendeu. O sistema pergunta se o protagonista. Eu queria usar um crânio de lobisomem para fortalecer o guerreiro esqueleto. Ele concorda. Então, o sistema anuncia que o guerreiro esqueleto ganhou características de um lobisomem e recebeu mais 2 pontos em dureza. Irkan percebe que agora é a vez do colar do rastreador corrompido, então não perde tempo e o equipa. O sistema informa que os efeitos do colar do rastreador corrompido serão aplicados a ele, aumentando 18 pontos em todos os atributos e também os atributos relacionados à classe. Irkan sabe que tudo está indo bem, já que suas preparações estão completas. Depois, ele pega mais 2 pedaços de esqueleto e os coloca no chão, criando assim mais 2 conjuntos de guerreiros esqueletos, o que confunde sua invocação principal. Irkan explica ao ossinho que a partir de agora serão 3 e vão lutar juntos, então prefere que todos se entendam bem. Enquanto o protagonista sai com suas 2 novas invocações, se pergunta qual tipo de criatura existe na região. Aqui está o ódio. O ursinho fica muito animado, achando que seria o único aprendiz do seu professor. Não demora muito e ele já encontra um urso da floresta, nível 25. Ele começa a lançar vários ataques, forçando o protagonista a se movimentar para evitar todos. O urso selvagem então encontra uma oportunidade e ataca. Irkan fica assustado, pensando que não conseguiria se defender. No entanto, sorri e faz um gesto com as mãos e diz que pegou o agro do urso. Com isso, uma de suas criaturas salta para cima do ursinho enfurecido. Mas infelizmente, a criatura acaba levando um forte golpe e é jogada para longe. Traz com vários ossos quebrados.
Irkan fica nervoso e quer saber se sua invocação realmente achou que um ataque tão previsível funcionaria, pois ele precisa atacar do ponto cego do urso. Então pede para sua invocação tentar mais uma vez. Novamente ela salta sobre a besta, mas é novamente derrubada e jogada no chão. Irkan fica furioso e começa a gritar, xingando sua invocação. Em seguida, explica que já havia dito para atacar do ponto cego, então quer saber por que sua outra invocação agiu daquela forma. Exatamente a mesma coisa que a anterior. No entanto, na terceira invocação, ela avança e, fazendo uma pose ridícula, até mesmo seu mestre fica contente, esperando que agora seja diferente. Então, na última invocação, ela salta novamente sobre o urso e prepara sua espada para atacar. Mas o urso, sem muitas dificuldades, apenas dá um tapa com sua enorme pata e arranca a cabeça da invocação, o que deixa o protagonista ainda mais furioso e frustrado com suas invocações. Então, após algum tempo, e depois de ter derrotado o urso sozinho, ele quer saber se suas invocações têm algum cérebro, pois sinceramente acha que não. Então ele pede para as meninas colocarem a cabeça no lugar. Enquanto isso, ele pede para prestar atenção e explica que quando os monstros são atacados, eles claramente se viram para onde o ataque está vindo. Depois, faz um desenho no chão para ilustrar. Diz que é por isso que as invocações precisam ir para o ponto cego dos monstros. Então pergunta o que aconteceria se eles avançassem do lado onde os monstros estão olhando. As invocações apenas fazem uma cara confusa, como se não tivessem entendido nada, o que o deixa ainda mais nervoso. E se eles não entenderem nada? E se eles não entenderem nada? Ela pede para elas deixarem isso de lado. Então, pensa que é ótimo que o nível da habilidade tenha aumentado, permitindo que invocasse 3 esqueletos, graças ao efeito do colar do rastreador corrupto. No entanto, deve-se lembrar que o problema é que suas invocações não conseguem trabalhar em conjunto, pois repetem o que foi dito a uma delas. Mas sem terem aprendido a lutar juntas, não sabem como fazer. Assim, se vê em uma situação difícil, pois sabe que suas invocações custam 3 vezes mais mana, mas são ainda piores do que antes. Então se levanta e diz que não se importa, pois já chegou ao nível 20 como desejava, e parece que não vai conseguir fazer vídeos de luta por um tempo. Então decide se virar, pede para suas criaturas ajudarem também, pois vão treinar até chegarem ao castelo Bangsu. Pensava que deixaria as lutas para suas criaturas enquanto relaxava, como um necromante deve fazer, mas parece que não vai conseguir evitar a vanguarda. Por isso, conclui que está totalmente sem saída. Após algum tempo, retorna à Associação dos Saqueadores, filial do castelo. O castelo Bangsu por dentro está cheio de jogadores. Jogadores até que um cara sai de uma sala, e todos rapidamente ficam animados ao ver que um certo jogador saiu. Eles querem saber de qualquer jeito qual missão esse jogador pegou. E justamente nesse momento, o protagonista entra e pensa que todos são como animais ferozes. Então ele cobre o rosto e conclui que, pelo visto, parece que esse tipo de pessoa pode ser encontrada em qualquer lugar, já que sabe que eles nem sequer tentam dar o melhor de si sozinhos, pois apenas querem aproveitar do trabalho de outros. Até que alguém o chamou. Um careca quis saber se o protagonista tinha uma missão boa, pois eles poderiam fazer. Eles estavam juntos. No entanto, Irkan não se importou e disse ao jogador para se foder. Enquanto subia as escadas, pensou que não podia deixar que os outros descobrissem que estava fazendo a missão do Aimbre. Ao chegar no topo, entregou sua carta de recomendação do Rotan. O jogador analisou a carta, comentou que estava confirmado e pediu ao protagonista para, por favor, ir até o segundo andar. As pessoas continuavam agindo como se fossem parasitas, tentando entrar de qualquer jeito, dizendo que estavam em grupo com Irkan. Enquanto caminha, se pergunta qual é a recompensa que a Imbre tem para si, pois acha que deve ser algo bom, já que é uma missão secreta e que planeja formar um relacionamento duradouro com ele. Então, ao entrar pela porta, pede licença, mas fica bastante surpreso, pois vê vários livros espalhados pelo local e tudo muito desorganizado. Uma pessoa, meio entupida com a bagunça, quer saber quem é o protagonista, já que não se lembra de ter um compromisso. Esse é o NPC Aimbre. Irkan entrega a carta de recomendação, se apresenta e diz que veio com a recomendação do velho Rotan. O personagem não-player observa a carta e diz que, pelo que parece, o protagonista parece ser um mago novo, iniciante em negras artes. Irkan ri e afirma que apenas foi sortudo, mas pensa que isso não é importante desde que consiga a recompensa. A Imbre comenta que entendeu e que vai entregar as recompensas ao protagonista. Irkan fica contente após receber o livro de habilidades da armadura de ossos e o livro do timoneiro da loucura. Em seguida, agradece a Imbre por ter dado 2 livros muito raros. Ele diz que os negócios terminaram e pede para o protagonista partir. Assim, o sistema anuncia que a missão de aprendizado de Aimbre foi concluída. Ele avisa para o protagonista tomar cuidado ao voltar. Irkan fica surpreso e pede para o NPC esperar, pois quer saber por que a missão terminou tão rápido.
Pergunta se precisa dar outra missão, já que sabe que não foi até ali só para ganhar algumas habilidades. Então grita pedindo por Aimbre e diz que fará qualquer coisa. O NPC então agarra a mão do protagonista e quer saber se ele realmente fará qualquer coisa. Irkan confirma, então com uma expressão bastante duvidosa, Aimbre agradece o protagonista. Em seguida, Irkan recebe a missão entregar o ovo do ninho, que consiste em trazer o ovo do ninho, e para completar não há nenhuma recompensa. Isso deixa Irkan surpreso, pensando que o NPC o enganou. Por outro lado, um cavaleiro passeia pela cidade, deixando as pessoas ao redor bastante assustadas. Logo depois, elas começam a se perguntar se o equipamento que o cavaleiro usa não é muito caro. Ele continua seu caminho e chega à associação. Uma aliada dos saqueadores então se pergunta se aquele é o lugar onde o jogador Máscara Arrow pode estar. O protagonista, após sair da sala do Aimbre, fica bastante decepcionado, pensando que realmente é possível ser enganado por um NPC. Então sai pensando que achava que ele daria uma missão ligada à missão principal, mas quer saber do que diabos é essa missão do ovo, já que não tem recompensa. Ainda muito frustrado, continua se perguntando se realmente precisa fazer aquela missão, até que de repente um cara estranho aparece bem à sua frente, querendo saber sobre a missão. Não demora muito e vários jogadores se aproximam do protagonista, curiosos sobre a missão que ele conseguiu. O protagonista fica nervoso, pensa que esqueceu deles e se pergunta o que fazer agora. Pensa até em enfrentar todos. Até que de repente surge um cavaleiro exibindo seu poderoso talento, afastando os jogadores. Então o cavaleiro pergunta ao protagonista se tem um momento para conversar, querendo conversar em um lugar calmo. Hir acha tudo isso estranho e se pergunta quem será essa pessoa. Que apareceu de repente, então manda o cavaleiro se foder. No entanto, o cavaleiro se aproxima muito do rosto do protagonista e sussurra, chamando de Máscara Arrow e pedindo para colaborar, o que o deixa muito assustado após ouvir tal nome. Assim, vão para um beco na cidade. O cavaleiro diz que se desculpa por causar problemas para o protagonista. Em seguida, toca seu relógio e afirma que sentiu que ali não seria um bom lugar para conversar. Após tirar o capacete, Irkan fica confuso, pensando que pelo equipamento do jogador, ele deve ser pelo menos um Unker, mas que não se lembra dele. Então você começa a se perguntar sobre o jogador e como ele conhece seu nome de Máscara Arrow. O cavaleiro quer saber se o protagonista realmente é o Máscara Arrow. Irkan começa a se sentir ansioso e pensa que, nesses momentos, sabe que o que precisa fazer é fingir que não sabe nada. Então ele quer saber quem é esse tal Máscara Arrow que o cavaleiro mencionou, pois o seguiu até ali porque queria conversar, mas realmente quer saber quem é esse Máscara Arrow. O cavaleiro. Um pouco frustrado, ele quer saber se o protagonista acabou de receber uma missão de um NPC chamado Aimbre. Irkan se aproxima do jogador e pergunta quem diabos ele é e por que deveria compartilhar informações, já que o arrastou até ali. Então, continua fingindo que não sabe nada, mostra o dedo do meio para o jogador e pergunta se ele quer brigar, mas pensa que não tem a menor ideia de quem o jogador à sua frente pode ser. O que sabe é que precisa continuar fingindo que não sabe nada. O jogador fica em silêncio por um momento, mas de repente estende a mão e diz que viu que cometeu um erro e por isso pede desculpas. Irkan suspira aliviado, agarra a mão do jogador e diz que tudo está bem. Em seguida se vira e sai, deixando claro que só permitirá isso acontecer uma vez. O jogador apenas assiste enquanto o protagonista se retira, mas outro jogador escondido ali com suas habilidades diz ao amigo que não acredita que o protagonista seja a pessoa que estão procurando. O cavaleiro enfatiza que algo é certo, ele não é um jogador habilidoso, pois sabe que se ele jogasse Arlord algum tempo atrás, o protagonista não teria deixado seu relógio cair de forma negligente. Já o outro jogador quer saber se realmente terão que monitorar o NPC Aimbre, pois a missão do Conde Corrompido está prestes a terminar. Ele pensa que mesmo que alguém descobrisse isso agora, gostaria de saber o que poderia fazer. O cavaleiro explica que a missão do ovo do ninho que o protagonista recebeu é a principal e por isso acha que não devem correr riscos desnecessários. Assim, o mago decide voltar à sua posição. O cavaleiro concorda e se despede. No entanto, alguém estava observando essa conversa. É Irkan que logo percebeu que havia 2 jogadores envolvidos e pensou que certamente eram parte de uma organização, já que estavam trabalhando juntos. Mas acredita que se fossem membros de uma guilda normal, teriam oferecido algum acordo depois de revelarem quem eram. Com isso, concluiu que eles definitivamente não eram pessoas comuns, já que estavam sendo testados daquela forma. Mas permanece intrigado, querendo saber quem diabos eram aqueles jogadores. No dia seguinte, Irkan ainda não sabe o que aconteceu. Está curioso sobre o que ocorreu no dia anterior, imaginando que deve haver mais alguma coisa relacionada à missão do ovo do ninho que conseguiu.
Acredita que eles provavelmente viram seu vídeo e sabem que o Máscara Aroi foi escolhido para a missão do Aimbre, pois deixaram ele ir embora facilmente. Por isso não tem certeza do que há com essa missão, mas sabe que se continuar, encontrará eles novamente e não poderá postar vídeos por algum tempo para evitar ser encontrado. Então quer saber por que esses loucos continuam causando problemas em sua vida, já que você pensa que seu Leon, só ela, já é suficiente para lidar com. Enquanto isso, ela acabou de deslogar do jogo, e logo sua secretária, Park Soo-ji, aparece dizendo que ela fez um ótimo trabalho. Em seguida, entrega uma garrafa de água para sua senhora e quer saber como ela se saiu no teste para entrar na guilda. Seu Leon pega a garrafa e diz que todos eram uns desastres. Quer saber também como todos eles podem ser tão inúteis. E se você não sabe o que aconteceu, pode se perguntar. Caso ela tenha alguma novidade sobre Máscara Aroi, Soo-ji hesita um pouco antes de comentar. Ela menciona que parece que ele se juntou a outra guilda, pois ainda não respondeu, o que fez Seu Leon ficar muito irritada, querendo saber se é verdade. Soo-ji, muito assustada com sua senhora, diz que acredita que não é verdade e que vai investigar de novo. Seu Leon pede para ela voltar só quando tiver certeza. Enquanto troca de roupa, quer saber o que o presidente disse. Soo-ji conta que ele ainda não disse nada. Seu Leon sorri e explica que se ele não está falando nada, é porque o Warlord está indo. Bem, então, depois de se trocar, ele insistiu em arranjar um casamento à força quando ela mencionou o jogo. Enquanto Soo-ji ficava impressionada com o corpo da sua chefe, ela pediu para obter uma nova lista de candidatos e informá-la no dia seguinte. De manhã, Soo-ji ficou assustada e quis saber se sua senhora realmente queria saber disso no dia seguinte, pois era algo bem repentino. No entanto, seu Leon não prestou atenção e saiu do quarto, deixando sua secretária perplexa. Soo-ji pensou que sua chefe tem uma personalidade bem ruim. Mais tarde, em uma dungeon, Irkan menciona que faz tempo desde sua última visita e que não se lembra muito do Pântano dos Lagartos. Então, pensa que a Embry deve estar no Castelo Bansu atualmente. A missão relacionada com encontrar um ovo deve estar na região próxima, então acha que deve ser algum tipo de monte, seja de pássaro, réptil ou inseto. Filtrando pelos lugares que pode acessar no seu nível atual, o Pântano dos Lagartos é o único local. Em seguida, chama uma de suas invocações e diz que os monstros lá são de nível. Ele é alto, então provavelmente precisa usar a habilidade que melhorou. Como o Elmo da Loucura, ele entende que deve criar uma marca e invocar o feitiço certo. Assim, ativa o elmo e sua invocação começa a mudar, com uma energia vermelha nos olhos. Logo, começa a liberar uma energia intensa que deixa o prota muito surpreso. Ele fica muito animado ao ver sua invocação se transformando em algo incrível. Com isso, decide testar, por isso pede para sua invocação atacá-lo. No entanto, sua invocação não é exatamente a mesma. Acaba esquecendo de notar que há uma possibilidade de sua invocação perder a sanidade. Ela respira fundo, com os olhos cheios de fúria, e corre para atacar seu mestre, que fica bastante assustado. Logo, ela acerta um soco forte na cabeça de sua invocação, lançando-a para cima. Quando o crânio cai de volta no chão, ele pergunta como sua invocação ousa gritar. Então, decide olhar melhor sua habilidade para ver se há algum problema, mas acaba não achando nada. Logo, ele pensa que talvez tenha recebido um golpe até mesmo de sua própria habilidade, mas não percebe algo vindo do pantano bem atrás. Até que um réptil de grande porte surge pronto para atacá-lo. Então ele se vira e diz que, pelo visto, os experimentos chegaram no momento certo. Em seguida, ativa sua habilidade novamente. O sistema informa que, quando o Elmo da Loucura está ativado, aumenta os atributos da criatura, e que atualmente essa taxa de aumento está em 2 vezes. Irkan também ativa a armadura de ossos, equipando sua criatura com proteção, mas no momento, a única parte disponível. Disponível está o peitoral. Assim, todas as suas invocações estão prontas para o combate, o que deixa os homens lagarto um pouco com medo. Irkan então ordena suas invocações para acabarem com os monstros. Elas atacam com vários golpes, obrigando os homens lagarto a se defenderem apenas. Uma invocação aproveita um inimigo distraído, aparece por suas costas e, sem misericórdia, desfere um forte golpe cortante. Não demora muito para o sistema informar que os guerreiros esqueletos mataram 3 homens lagarto e ganharam 864 pontos de experiência. E que o herói subiu de nível 2 vezes. Irkan assiste às suas invocações e logo começa a rir muito animado. Então ele comenta com suas invocações que na próxima semana irão caçar monstros em busca do ovo e que, se não for a região da missão, irão para outro lugar. Enquanto chama suas invocações para ir, alguém o observa de longe. É uma mulher muito confiante. Ela faz um carinho pensando em como se apresentará e continua pensando que será muito difícil. Bonita, no entanto, logo percebe que não era isso que queria expressar, mas sabe que é verdade e que não pode fazer nada, pois todos adoram ela independente do que faça.
Por isso sua vida tem sido fácil, pois fingindo ter problemas, seus seguidores sempre a ajudam. Mas assim que dá um passo, acaba escorregando no lodo e cai de bruços em uma poça. Fica furiosa, pensando que odeia aquele lugar. E então se lembra que um de seus seguidores a trouxe ali para ajudá-la a avançar de nível. Mas no final, ele acabou morrendo rapidamente e agora ela está presa ali, enquanto observa o protagonista. De longe, ele se pergunta se sabe que os monstros ali são muito fortes e que é difícil caminhar pelo terreno. Então, olhando mais de perto para o protagonista, ele tem uma ideia e pensa que talvez tenha acabado de encontrar um novo escravo. Ele ouve um som estranho e, ao olhar para trás, vê Ilha cambaleando até cair no chão e pedir ajuda. Ela faz uma cara de quem sofreu muito e conta que machucou as pernas por causa dos monstros. Mas por dentro, ela pensa que o otário não é o que ela deseja. Ela pensa que o otário, à sua frente, deve cair facilmente em sua atuação e que ele não vai conseguir se despedir. Ela vai ignorar a tentativa de ajudar uma moça em perigo. Mas no final, o protagonista não dá a menor atenção e apenas continua seu caminho. Isso a deixa completamente confusa, querendo saber por que ele agiu assim. Enquanto ela grita e pede ajuda, Irkan apenas pensa que mais uma louca apareceu. Ilia aperta os lábios e, completamente irritada, se pergunta como o protagonista ousa ignorá-la. Irkan segue seu caminho, enfrentando vários monstros pelo caminho. E enquanto fica entediado observando suas invocações lidando com tudo sozinhas, percebe que a mulher que o seguia antes ainda continua atrás dele. Então pensa que estava ignorando porque não queria perder tempo, mas ela continua observando-o. Assim, começa a lembrar dos rostos dos jogadores que tentaram enganá-lo alguns dias atrás. Fica nervoso, pensando que se estão no jogo, então deveriam jogar direito. Conclui que é melhor resolver logo a situação. E por fim, se vira e pergunta para a mulher o que ela precisa. Ela se aproxima e diz que caiu sua espada em um dos pântanos enquanto caçava, e por isso quer saber se ele poderia ajudar a encontrar. Irkan deixa claro para ela que. E quando encontrar a espada, é melhor que ela desapareça de sua frente. Ela fica muito animada e começa a agradecer freneticamente, dizendo que não vai esquecer a ajuda que recebeu. No entanto, por dentro, pensa que conseguiu enganar outro idiota. Depois de caminharem pelo local, acabam encontrando a espada que ela havia mencionado e Ilia agradece novamente ao protagonista. Ele responde que está tudo bem e avisa para ela não esquecer da promessa que fez de desaparecer depois que pegasse a espada. Então, respira fundo e ordena suas invocações para irem pegar a espada. Rapidamente, eles vão até lá. Enquanto ria, ela agradece mais uma vez. Mas lembre-se de que os necromantes não seriam nada sem as invocações. Então, aproveita que o protagonista está distraído e o ataca. Perto de conseguir o sucesso em seu ataque, Irkan se vira rapidamente e diz que ela é muito lenta. Em seguida, enquanto ela está surpresa, tentando entender o que aconteceu, ele agarra sua roupa e a joga para cima, fazendo-a cair no pântano. Ela sai da água e começa a xingá-lo. Furiosa, quer saber se ele acha que vai escapar impune depois de fazer algo assim? Pois não. Eles vão encontrá-lo e destruí-lo. Irkan começa a rir e pede para ela olhar para trás. Ela se vira, curiosa sobre o que há nas suas costas, e vê vários homens com a pele vermelha. Enquanto Ilia tenta se defender, Irkan diz que ela ainda precisa comer muito arroz com feijão para enganá-lo. Irkan também afirma que sempre soube das intenções dela, então pensa que já foi enganado demais e não pode permitir que isso aconteça novamente. Assim, se vira e diz que ela já desperdiçou muito tempo, então chama suas criaturas. Eles queriam partir. No entanto, ficou decepcionado ao notar que eles estavam usando encantos semelhantes aos da mulher que haviam visto. Irkan ficou nervoso e exigiu que parassem de aprender coisas estranhas. Caso contrário, os eliminaria completamente. Até que chegou uma mensagem do sistema informando que a jogadora Ilia fora eliminada. O protagonista ficou animado e disse que não esperava ganhar pontos por isso, já que não a eliminou por conta própria. Então se lembrou dela gritando, avisando que seus guarda-costas iriam prendê-lo, e pensou que talvez eles nem conseguiriam ganhar pontos. Existe e você pode até apostar que alguém como ela não tem isso. No entanto, um grupo está furioso, observando o protagonista através de um dispositivo de filmagem. Mais tarde, ainda na dungeon dos pântanos, alguém está ferido e tem uma espada apontada para si. Irkan, enquanto deixa sua espada cravada no jogador, diz para o protagonista se ferrar e o chama de inimigo da senhora Ilia. Irkan então comenta que vai fazer uma pergunta. Quer saber por que o jogador está indo tão longe por ela, pois sabe que não é como se ele tivesse ganhado algo com isso, e por isso quer muito saber se ele acha que ela sairá com ele se a vingue. O jogador começa a sorrir de repente, o que deixa o protagonista curioso. Em seguida, o jogador ri de uma forma estranha e canta que é porque ama ela. Assim, Irkan o elimina sem piedade e acha tudo isso uma graça. Então começa a pensar na cabana mencionada anteriormente, que tentou enganar e por isso se lembra dela.
Mas nunca imaginou que o que ela disse sobre ter guarda-costas fosse verdade. Mas sabe que por isso, começa a encontrar vagabundos loucos como eles todos os dias. Então fica animado e continua pensando que está muito ansioso por não encontrar missões, já que no momento tem um grupo de pessoas ruins querendo pegá-lo. Em seguida, se pergunta se deve procurar aquela mulher e matá-la novamente, mas decide que é melhor não fazer isso, pois poderia se meter em mais problemas. Assim, o sistema informa que ele ganhou mais um relógio sem dono, além de 5.000 moedas de ouro, botas de couro de goblin e o colar da promessa, que é um item raro. Irkan se pergunta se o colar da promessa que acabou de ganhar no drop não era um item super raro, que pode ser vendido por 800.000 won. Então fica animado e grita, dizendo que o amor é maravilhoso e agradecendo aos bobos, enquanto pensa que finalmente poderá ter um jantar especial. De repente, aparece um cara gritando que o protagonista está bem à frente. Irkan se vira animado, dizendo que o cara que matou Ilia está ali, mas se depara com vários guerreiros à frente. Então começa a correr deles, pois não esperava que fossem tantos. Enquanto corre, fica querendo saber quantos deles são e se realmente são. Pode ter muitas pessoas fascinadas por aquela mulher, até que decidem não mais perseguir e lançam suas invocações. Um dos jogadores observa que são os esqueletos invocados como haviam ouvido e que vai deixar seu amigo lidar conforme combinado. Ele respira profundamente e usa sua habilidade do amor, cortando facilmente todas as invocações, enquanto o protagonista grita que essa habilidade não existe. Até que vê o aviso do sistema informando que seu esqueleto foi destruído, então pensa que eles parecem ser de um nível mais elevado do que o seu, e que por serem muitos acha que não consegue resistir em uma luta direta. Então, ele acelera ainda mais, deixando os outros para trás, e promete que quando subir de nível encontrará e derrotará os outros. Correndo muito para um pouco para respirar, e logo pensa que é muito difícil escapar dos jogadores porque seu nível é menor, e que por enquanto sabe que precisa apenas continuar se movendo. Até que fica surpreso ao sentir algo estranho no ar, então se vira e se pergunta onde está, pois sabe que o lugar ali é bem diferente do que o lugar que ele estava antes. Ele não se lembra de um lugar assim no Pântano dos Lagartos e já está ali há vários dias, mas esse tipo de pântano escuro nunca havia visto. Quando pensou um pouco mais, chegou à conclusão de que deve ser isso. Enquanto isso, os outros jogadores procuravam o protagonista, querendo saber onde ele estava. Até que o gordinho gritou, dizendo que ele pode estar à frente, pois estava vendo um esqueleto. Mas na verdade, o que estavam vendo eram as invocações do protagonista dançando como se estivessem em uma balada sobre algo estranho. Eles ficaram surpresos com aquilo. O gordinho ficou furioso, xingou o protagonista e disse que não basta ele ferir a senhorita Ilha, que também se atreve a insultá-los daquela forma. Sem hesitar, parte para cima das invocações com tudo. No entanto, nesse momento, uma enorme criatura sai do pântano e logo agarra o gordinho, puxando para sua grande boca. Seus amigos ficam paralisados de medo diante da enorme criatura. É o lagarto dragão de nível 40, o chefe do pântano dos lagartos, capaz de devorar fernas. Facilmente, o gordinho desaparece e desaparece. O gordinho, Irkan, permanece apenas escondido, observando os jogadores lidando com o chefão. Então pensa que nunca havia imaginado que o ninho seria do lagarto dragão, já que sempre pensou nele como um chefão com defesas, vida e ataques muito grandes, exigindo um grupo de 20 jogadores de nível 40, em média, para ainda assim mal conseguirem derrotá-lo. Reflete também que, pelo que ouviu, a raid do lagarto dragão foi concluída há algum tempo, e que normalmente sabe que esse chefão não deveria estar ali. Porém, considera que, se alguém com uma missão relacionada entrar no campo, como a sua, pode haver uma explicação para sua presença. Pegar o ovo do ninho, o monstro vai precisar recolocá-lo. Entende que se o lagarto dragão estiver ali, então é o local onde a Imbre, o herói, precisa cumprir sua missão. Isso o deixa mais curioso, querendo saber se a Imbre o enviou para ali para enfrentar aquela criatura e levar o ovo de volta, mesmo sendo apenas um jogador de nível 20. Então fica muito zangado, pensando que aquele NPC é um grande traidor. Mas lembre-se, por sorte, conseguiu reunir alguns amigos bons e por isso ela pensa que deve estar bem. Um dos escravos dedicados a Ilia grita que o lagarto dragão é muito forte e que seria melhor recuar. No entanto, Irkan aparece e diz que eles não podem fazer isso. Então usa sua habilidade do fragmento de osso e invoca seus guerreiros esqueletizados. Os jogadores, vendo as invocações do protagonista, comentam que estão cercados. Um deles, enquanto grita que está tudo bem e que só precisam forçar o caminho, acaba sendo atingido pelo lagarto dragão sem perceber, sendo arremessado com tudo para cima. Com isso, o protagonista aproveita que eles estão distraídos e sai correndo. Enquanto corre muito rápido, Irkan agradece a todos e diz que nunca esquecerá o que eles fizeram. Então pensa que agora que o chefe está ocupado, só pode significar uma coisa. Decide então ir direto ao ninho do lagarto para pegar o ovo, já que sabe que estará vazio.
Saltando e entrando no ninho, fica animado pensando que só precisa pegar o ovo e sair correndo. Mas acaba ficando surpreso com algo, já que não vê o ovo em lugar algum. Então começa a procurar freneticamente até que finalmente encontra o ovo e fica bastante curioso observando-o. Pensa ter encontrado algo estranho, mas vendo de perto, começa a duvidar se não é mais uma pedra do que um ovo. Até que fica muito assustado ao ver o sistema informando que seu guerreiro esqueleto foi destruído. Então se vira e pensa que o lagarto-dragão deve estar voltando, pois detectou um intruso. Não demora muito e o chefão acaba retornando para o ninho, muito zangado. O protagonista tenta se esconder e pensa que está bem complicado. Também sabe que agora que o chefão voltou, não vai poder procurar mais no ninho. Mas olhando para o objeto que parece um ovo, pensa que se é realmente um ovo, não tem outra opção além de levá-lo, mesmo que não seja. Ao voltar para onde os jogadores estavam lutando contra o chefe, vê um cenário muito confuso com vários corpos. Irkan se aproxima rindo de um deles. Enquanto pega o relógio do jogador, diz que o Warlord é um jogo muito interessante e que tem tantos loucos porque todos têm liberdade demais. O jogador fica muito zangado e xinga o protagonista, mas Irkan crava sua espada bem. Perto do rosto do jogador, ele ficou bastante assustado. O protagonista pediu para ele prestar atenção no que ia dizer. Disse que havia brincado com eles até agora, mas que tinha muito a perder nesse jogo. Então, mais uma vez, avisou que na próxima vez que se encontrassem, eles não escapariam facilmente, e que estava avisando eles e aquela mulher. Depois de dizer isso, se virou e saiu correndo rapidamente. Caminhou um pouco e pensou que, se os jogadores voltassem a incomodá-lo mesmo depois de tê-los avisado, seria uma guerra total. Depois, acredita que é tempo de ganhar mais dinheiro usando as informações obtidas na Dungeon do Pântano. Então, começa a fazer apostas no fórum do jogo, depois de descobrir um lagarto-dragão no Pântano dos Lagartos, e quer vender a localização por 100.000 won. Ao voltar para onde a Himbre está, coloca algo que pensa ser um ovo na mesa e, sem entusiasmo, diz a Himbre que trouxe o que ela pediu. Agora espera ansiosamente que seja realmente isso, para não ter que procurar o mapa novamente. O NPC observa atentamente, o que deixa o personagem ansioso. Até que a Himbre diz que encontrou exatamente o que estava procurando, então agradece o personagem. Ele fica entusiasmado, pensando que finalmente conseguiu o item correto. A Himbre comenta que ele foi mais rápido do que esperavam e que acharam que alguém como ele demoraria muito mais. Irkan fica preocupado, querendo saber se o personagem sabia disso, e mesmo assim deu-lhe essa missão. E qual é o tipo de NPC isso? No entanto, conta que deu o seu melhor, mas quer saber se terá uma próxima missão. A Himbre quer saber se o personagem sabe o que é o objeto que trouxe, pois quando exploraram o local próximo aonde os monstros mutantes estavam, achando algo que foi batizado temporariamente como Pedra da Corrupção, devido ao seu aspecto semelhante a um ovo. Irkan ficou bastante surpreso, lembrando que esses homens estavam procurando por essa pedra, pois sabe que a Pedra da Corrupção é crucial para a missão principal. Acredita que eles queriam garantir que ninguém mais pegasse esse item, que poderia afetar o curso da missão. A missão era importante, mas o protagonista pensava que havia sido enganado quando conseguiu tal missão, por isso nunca esperava que essa fosse a missão principal. A Himbre pede desculpas e explica que sabia que essa missão seria muito difícil para o protagonista, mas como estão enfrentando um ser desconhecido e poderoso, precisava testar a determinação do protagonista. Então fica sério e quer saber se Irkan está pronto para lutar contra a corrupção. O protagonista aperta os punhos com força e pensa que tem muita determinação e que, se for para ser parte da missão principal, é sua chance. Então ele grita, dizendo que vai dedicar todo o seu corpo e alma a isso. No entanto, a Himbre responde que não agora, deixando o protagonista confuso. Ele pede para o NPC ser mais claro. O NPC explica que Irkan viu como os monstros são fortes e, por isso, não acha que seja uma boa ideia dar uma missão dessas para um iniciante. O protagonista fica surpreso, querendo saber se seu nível realmente é muito baixo para continuar a missão. De repente, o NPC muda sua expressão, deixando claro que, se o protagonista não tiver mais a chance de se sentir mais forte, terá que se despedir. Ele pediu ao grande mago a Himbre que o aceitasse como seu discípulo, esperando que pudesse ajudá-lo e treiná-lo. Então, o protagonista saiu da sala de Himbre sem dizer nada. Logo depois, o sistema informou que ele havia concluído a missão do Ovo do Ninho, obtendo o título de discípulo de Himbre. A próxima missão, Os Ensinamentos de Himbre Parte 2, começou, e ele só poderia voltar a conversar com Himbre após atingir o nível 40. Como recompensa, receberia um livro de habilidade do Anel Rastreador Corrompido. Em seguida, ele se lembrou da cena difícil que teve que fazer. Exatamente o que o NPC solicitou, então fica muito zangado, achando que a Himbre é mesmo um trapaça. Na outra dungeon, o monstro feroz foi completamente vencido.
Eles então gritam para parar a luta e avisam que quem precisar de cura deve ir aos curandeiros. Um jogador conta ao seu capitão que a guilda finalmente fez algo grande. O capitão concorda e pede para o guerreiro avisar a todos que se reúnam depois de descansarem. Em seguida, corre para outro jogador, o critério da presa da casa. Ele agradece e explica que era ainda mais forte do que imaginado. Esse cavaleiro, que foi atrás do protagonista, responde que não há problema algum e que tudo isso foi graças aos outros jogadores que o apoiaram muito. O capitão da guilda insiste, dizendo que isso não aconteceu e ressalta que, se fossem só eles, acredita que pelo menos 5 membros teriam morrido. Por isso, acha que foi graças a ele que conseguiram concluir sem nenhuma morte. Também confessa que teve dúvidas quando soube que tinham ajudantes que aceitavam dinheiro para ajudar com conexões importantes e está muito contente por ter sido chamado. Então, pega uma moeda e diz que é tudo o que eles podem oferecer. O cavaleiro percebe que essa não é a recompensa prometida. O capitão fica desconcertado e explica que sabe disso, mas que isso é algo separado do que foi prometido. No entanto, o cavaleiro fica sério e diz que não aceita, pois não gosta de quebrar as regras. Isso deixa o capitão da guilda desconcertado e muito surpreso, então pede desculpas, mas pensava que o cavaleiro era apenas um auxiliar devido ao dinheiro. O capitão começa a pensar que é estranho um anqueiro estar em uma missão de nível tão baixo. O cavaleiro sai dizendo que irá pegar todos os itens do ninho, como prometido. O capitão grita, avisando que acha que não deve haver nada de valioso no ninho. O jogador, por sua vez, pensa que foi muito sortudo, pois nunca imaginou ter uma chance como essa de conseguir a Pedra da Corrupção. Quando ouviu que o lagarto dragão tinha respawnado, ficou com medo de que a Máscara Aruei já estivesse fazendo a missão. Mas, sabendo que o lagarto dragão ainda está vivo, presume que o protagonista deve ter falhado na missão. Então, ele salta para dentro do ninho e pensa que derrotar um chefão não é algo simples só com mecânica. Em seguida, fica animado, já que sabe que agora só precisa pegar a Pedra da Corrupção e impedir o Máscara Aruei de completar a missão, mas acaba decepcionado ao perceber que a Pedra da Corrupção não está lá. Então começa a tremer de raiva e grita, xingando o protagonista. Já ele está deslogado do jogo. Observando atentamente o que está acontecendo, o Lago Dragão se sente em um estado de desespero. Seu telefone, então, inspira profundamente e diz que chegou a hora, pois nos dias difíceis que passou, continuava dizendo a si mesmo que se resistisse um pouco mais, as coisas melhorariam. No entanto, fica ansioso e conclui que isso termina agora. Então, fica seguro e diz que vai fazer isso, que vai pedir um bife. Assim sendo, agarra o telefone, começa a saltar como louco e diz que tentou economizar comida e gás o máximo possível por precaução. Mas agora que conseguiu o principal, acha que deve pedir um saboroso bife, já que também conseguiu dinheiro. Então pensa que essa é uma recompensa justa para si e que chegou a hora de transformar em dinheiro real. Assim que faz, vê seu saldo enorme na conta e fica muito contente, dizendo que finalmente é tempo de comer um bife. Mas logo vê vários descontos na conta, pagamentos de dívidas, contas de serviços e aluguel. E seu saldo fica em 856 won, o que o deixa muito surpreso, pois nem um pacote de miúsculos vai dar. Então começa a dar socos no chão e se desculpa, mas nem um pacote de miúsculos vai dar, e se pergunta por que trabalhou tanto. E ainda está quebrado, até que recebe uma mensagem do Romani, perguntando se ainda está vivo e se parou de fazer vídeos no YouTube. Pega o celular e pensa que esqueceu de atualizar Romani sobre sua situação e que não conseguirá mais fazer vídeos porque alguns loucos o estão procurando. Mas fica nervoso e se pergunta se realmente precisa se preocupar com esses caras quando está quase sem comer. E o que fez de errado, já que é apenas um jogador inocente aproveitando o jogo. Então se levanta e, bem nervoso, decide que não se importa mais e que fará o que quer. Logo entra no jogo e vai para um lugar muito sombrio, parecido com um cemitério, e ele foi informado de que entrou no campo da Floresta dos Mortos. Enquanto caminhava, comentava com suas invocações que não importa quantas vezes ele vá lá, sempre é um lugar assustador. Então pensou que provavelmente era o seu melhor lugar para ganhar um pouco de experiência, e que a atmosfera assustadora também ajudava a chamar atenção nos seus vídeos. Com isso, se virou e chamou suas invocações para caçar, mas primeiro disse que eles têm outro membro de sua equipe e que ele é o responsável. Para a equipe, ele é o responsável. Plano para a partir de agora. Então, deixe-os entender que devem ter sucesso. Sua nova invocação é um mago esqueleto, uma habilidade que ultrapassa do Embre de Deu. Entende que quanto melhor ele se tornar nessa habilidade, mais avançados serão os efeitos que eles conseguirem usar. Conclui que é uma ótima habilidade, mas também sabe que ela usa muito mana. Olhando para o futuro, vê uma mão surgindo do chão e diz que é isso que eles irão perseguir. Vários esqueletos começam a sair do chão também, todos do nível 33, o que deixa suas invocações bem confusas, pois parecem até seus amigos.
Irkan olha para trás e quer saber o que suas criaturas estão fazendo, já que é para elas irem lá caçar os monstros. No entanto, elas estão muito assustadas por terem que enfrentar cópias de si mesmas. Mas o protagonista não se importa e deixa claro que suas criaturas perceberão, quando começarem a lutar, que os mortos-vivos têm uma característica diferente dos monstros normais. No entanto, vê suas criaturas escondidas com muito medo e logo quer saber o que elas estão fazendo. Assim, fica nervoso, estalos mãos e diz para elas pararem de perder tempo, pois tem muitas coisas para fazer. O ossinho não perde tempo e sai correndo, e com muita pena dá seu ataque no esqueleto. Depois, fica observando seu oponente parado, mas logo o esqueleto continua se movendo mesmo depois do ataque, o que deixa o ossinho confuso. Então, Irkan comenta que é isso mesmo, ataques normais não funcionam. Sendo assim, pega o martelo do mago do seu inventário, que dá mais 35 pontos no atributo força, e dá um simples golpe no esqueleto, quebrando-o completamente. Depois, ele dá um soco na cabeça do esqueleto, jogando longe, e pensa ter acertado um belo home run. Então se vira e pergunta às suas criaturas se viram o que ele acabou de fazer, pois só precisam bater na cabeça. Mas vê todas as suas criaturas colocando a mão na cabeça, com medo dele, já que ele fez isso com o outro esqueleto, e temem que ele faça o mesmo com elas. Irkan explica que o objetivo das suas criaturas é capturar 100 esqueletos. Em 100 minutos, pois vai gravar um vídeo de ataque cronometrado e com um sorriso de amor. O malvado é claro que, se suas invocações não conseguirem, não deixará elas saírem dali, o que faz com que elas saiam correndo para caçar. Depois de algum tempo, o sistema avisa que o protagonista derrotou vários esqueletos e subiu de nível. Ele comenta com suas invocações que elas fizeram um bom trabalho. Então pensa que achava que suas invocações demorariam mais tempo para se adaptar a uma arma que nunca usaram antes, mas no final acha que estão indo melhor do que esperado. E por isso, acha que o vídeo deve ser um sucesso, mas que terá que conversar com Romani. Antes ele percebe uma sensação estranha e um gigantesco guerreiro esqueleto de nível 35 surge diretamente à sua frente. Irkan fica perturbado, imaginando que um guerreiro esqueleto é um monstro raro que surge de maneira aleatória. Além disso, ele sabe que existe a possibilidade de o guerreiro retornar em forma de bovino. Então ele corre com suas invocações para o chefe, pensando que finalmente terá um churrasco. Enquanto avança, se pergunta o que deve comer primeiro, se deve assar ou grelhar, mas logo vê o guerreiro esqueleto atacando. Com seu grande machado, ele precisa saltar rapidamente para trás, caso contrário, seria derrotado pelo ataque poderoso do esqueleto. Depois de se afastar para perto de suas criaturas, pensa que foi bem assustador, já que quase perdeu a vida sem fazer nada. Entende que foi melhor ter mirado no braço da criatura, o que a deixou ainda mais irada. Logo, ela ataca novamente. No entanto, Irkan prevê o ataque e, junto com suas criaturas, ataca o guerreiro esqueleto na pelvis, fazendo-o cair no chão. Em seguida, quer saber se suas criaturas estão bem e, enquanto isso, pensa que foi mais. Ele não esperava que fosse tão fácil e não percebe o guerreiro esqueleto se aproximando. Próximo a ser atingido, a criatura mostra que é bastante impaciente e então grita, avisando que ainda falta um ataque de uma de suas invocações. O mago esqueleto começa a concentrar sua magia de fogo e logo a solta, acertando o guerreiro esqueleto de Plein Air, fazendo todos os ossos queimar. O sistema informa que o protagonista matou um guerreiro e que também foi um grande avanço. Experiências, Irkan suspira profundamente e reflete que foi quase um acidente. Olhando para a criatura inteiramente em chamas, ele pensa que talvez consiga pelo menos 10.000 visualizações no seu vídeo. No entanto, sabe que ainda está com fome e que provavelmente vai assar seu bife. Nesse instante, o sistema avisa que o líder do campo detectou a morte de um subordinado do Prota, o que deixa Irkan confuso. Em seguida, o sistema continua informando que o líder do campo encontrou invasores. E finalmente, alerta que o líder do campo está despertando. Um grande círculo mágico surge bem perto deles. Então começa a aparecer sua cabeça. Seu corpo, até que uma criatura gigantesca surge completamente diante de Irkan e suas invocações. Ele fica sem reação, não acreditando no que está vendo, já que o chefão esqueleto dourado de nível 40 apareceu. Sabe que o esqueleto dourado é um chefão da Floresta dos Mortos e o primeiro chefão da classe maga, sendo um chefão forte, conhecido como matador de novatos. Pensa também que sabia que a condição para ele aparecer era derrotar vários esqueletos, mas nem havia pensado nisso. Acha que não vai conseguir derrotá-lo, mas se conseguir. Dir será um grande prêmio, então tem uma ideia de como obtê-lo. Seus esqueletos estarem fortalecidos, acredita que consegue, então chama suas criaturas para a batalha, mas logo percebe que elas desapareceram. O sistema então informa que suas invocações foram desfeitas devido à falta de mana, o que o deixa muito surpreso. Então começa a ficar ansioso, pois está sozinho nessa. Não sabe que isso é normal, já que invocou todos os 4,
e até fez o mago usar todos aqueles feitiços, então pensa que não pode ter mana sobrando. Diante da criatura gigantesca, ele percebe que não tem outra opção. Então pega seu relógio e anuncia que é hora de aquecer seu corpo pela primeira vez em muito tempo. Assim, ativa seu slot e equipa sua armadura de combate. Com isso, encara o chefão e o desafia para o confronto. No entanto, toma a iniciativa e avança sem hesitar. Rapidamente, o esqueleto dourado começa a canalizar sua habilidade, ficando cada vez mais forte. E assim que está pronta, começa a desesperar. E novamente começa a disparar contra o protagonista, que precisa desviar dos poderosos ataques. Irkan entende que um único golpe o derrubaria, e que mesmo assim o líder está lançando vários. Por isso, sabe que não foi chamado de matador de iniciantes à toa. Enquanto o esqueleto dourado continua atacando, Irkan pensa que não tem chances de vencer se deixar o outro conjurar feitiços daquele jeito. Então ele salta e antes de atacar, pensa que só precisa impedir o líder de usar magias. Com isso, ele desferiu um golpe poderoso em uma das mãos do esqueleto dourado, conseguindo retardar o ataque dele. Irkan nota que as mãos do líder estão ligadas a encantamentos, então se vira e pensa que precisa destruir todas essas mãos. Nesse instante, o esqueleto dourado começa a reagir de uma maneira muito estranha, e o sistema indica que o líder do campo está olhando diretamente para o protagonista, o que o deixa confuso. Em seguida, o sistema avisa que o líder do campo percebeu algo no protagonista e que também está avaliando o nível de habilidade do protagonista. Após várias gesturas com as mãos, o esqueleto dourado começa a emitir esqueletos dourados, e esses esqueletos dourados começam a emitir mais esqueletos dourados. Irkan fica com medo, querendo saber o que está acontecendo. De repente, é atingido pela energia escura do chefe. Correndo dos ataques, continua sem entender o que está acontecendo, até que percebe que não vai conseguir evitar um dos ataques. Mas no último segundo, salta para o lado, fazendo o ataque bater no chão. No entanto, devido ao forte impacto, é jogado longe. Enquanto está no chão, respira fundo e se pergunta sobre o padrão louco dos ataques do chefe, pois não se lembra disso. Então se questiona se está se lembrando errado ou se, por acaso, o esqueleto dourado tinha regras ocultas ou se apenas teve um ajuste de equilíbrio, como o Minotauro no tutorial. Assim fica desanimado, já que infelizmente não se lembra, afinal, faz alguns anos desde que enfrentou um esqueleto dourado. Porém, pega sua arma e pensa que isso é bem frustrante, já que não tem esqueletos para invocar e ainda por cima, não consegue se lembrar completamente dos movimentos do chefão. E olhando para a criatura gigantesca à sua frente, se questiona como irá derrotar aquilo. O chefão logo lança um esqueleto dourado e logo se lembra. Outro ataque obrigando o protagonista a se mover de novo. Então, ele continua fazendo isso a cada novo ataque do esqueleto dourado. Quando se aproxima um pouco mais do chefão, pensa que pode desviar dos ataques, desde que saiba o caminho que eles seguirão. No entanto, infelizmente percebe que com isso, não terá tempo para contra-atacar. Por isso, reflete que precisa encontrar um ponto fraco de alguma forma, o mais rápido possível, até que fica assustado com algo. O chefão, usando um de seus braços, consegue pegar o protagonista. Em seguida, puxa-o para perto e solta um rugido muito forte bem na cara dele. Irkan acha que está com sorte, mas vendo a criatura canalizar seu ataque, se pergunta quantos planos seu adversário tem. Sorri e diz que também tem uma surpresa. Então usa sua habilidade de causar maldição demoníaca no chefe. O sistema avisa que os atributos do chefe diminuirão em 13%. Com isso, o protagonista consegue escapar das garras do chefe e ataca com tudo. Então comenta, não sei se você concorda. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de dar seu like e compartilhar com seus amigos. Até a próxima! Sabia como obter uma chance para atacar, mas ele acabou fornecendo essa oportunidade. Então concentrou seu poder em seu punho e deu um forte soco direto no rosto do esqueleto dourado. Uma grande explosão ocorre devido ao impacto. Os ossos do esqueleto começam a se estilhaçar e quebrar simultaneamente, deixando o protagonista extremamente animado. Em seguida, o esqueleto dourado começa a desvanecer-se. Não demora muito para o sistema informar ao protagonista que ele derrotou o esqueleto dourado, ganhando muitos pontos de experiência, além de receber várias moedas de ouro. E também ganhou o título de Destruidor de Esqueletos, além de ter aumentado de nível. Então suspira aliviado. Quando desativa o slot, pensa que foi um perto, pois sabe que falharia se isso durasse mais 10 minutos. Em seguida, olha para a tela de status e vê que está no nível 36, possui 9 títulos, além de ter 109 pontos em força, 35 em vigor, 101 em inteligência e 141 pontos em mana. Então fica todo animado. Sabendo que chegou ao nível 36, percebe que será perigoso continuar assim. Tem consciência de que 141 de mana não é um número baixo, já que investiu poucos pontos nesse atributo, mas também não é suficiente, pois até agora avançava com dificuldade usando seus títulos e níveis.
Agora, com mais habilidades para usar, ainda assim não é o bastante, pois aumentou sua força pelos guerreiros esqueletos. Então se questiona sobre o sentido disso tudo se os guerreiros esqueletos não forem úteis. Fica triste, pensando que já conquistou todos os títulos de mana que pode até agora. E por isso quer obter um aparelho. Mas infelizmente não tem grana para isso. Mas de repente sorri e diz que não se importa e que também não sabe. Assim sai pulando dizendo que por enquanto vai enviar o vídeo para Romene e chegar ao nível 40, e que mais tarde, com toda certeza, vai comer um ramen de carne. Após algum tempo, assim que envia o vídeo que fez na dungeon da Floresta de Monstros para sua produtora, ela está vendo o vídeo. Em seguida, pausa o vídeo. Vídeo, ela inspira profundamente e derruba um forte soco em seu ursinho de pelúcia. No entanto, fica muito zangada e enquanto bate seu ursinho com força, quer saber se o protagonista realmente é louco. De repente, muda de humor e fica muito feliz, pulando de um lado para outro no quarto, dizendo que Irkan foi capaz de vencer um vilão muito mais poderoso que ele mesmo, sem receber nenhum dano, e ainda conseguiu fazer isso sem praticar nada, sendo realmente talentoso. Então senta na cadeira aliviada e diz que o vídeo já é tão bom que acha que ela não tem muitas coisas para editar, então logo decide enviar a versão final. Depois começa a se perguntar qual título deve usar para o vídeo. Então pensa em algo interessante, até que tem uma ideia e animada, diz que vai usar o título O Imperador Solo. Mais tarde, dentro do jogo, na filial do Castelo Bangsu, da Associação dos Aventureiros, Irkan chega e diz para Embry que voltou mais forte. Ele vê o protagonista todo sujo e quer saber o que aconteceu.